Estamos no nosso 7º episódio do Lunaflix e, obviamente, já estava mais do que na hora de começarmos a falar sobre um dos assuntos que eu mais amo, fora vegetarianismo, nutrição comportamental. Falamos de transtornos alimentares no primeiro episódio, falamos sobre ansiedade e depressão, falamos sobre tanta coisa legal, falamos sobre budismo. Essa é a sequência, tá? É a maratona do conhecimento. Então, a ideia é que você maratone com toda uma linha cronológica mesmo de raciocínio para você chegar até o nosso 7º episódio hoje. Terceiro episódio, falamos sobre budismo. No 4, sobre ginecologia natural. Depois, sobre ChatGPT, importância da tecnologia. Afinal, é um perigo ou não é um perigo? Depois, falamos sobre lipedema, um assunto muito importante, principalmente para nós mulheres. Já estava mais do que na hora de falarmos sobre sustentabilidade. Então, meus convidados de hoje são Regina Celli, da Favela Orgânica, uma pessoa que eu admiro demais. A gente, já amiga de longa data, ela já gravou uma aula para minha mentoria, já foi lá em casa, já fizemos tantas coisas legais, né? E Lucas também, já foi na minha casa. Lucas tem um projeto maravilhoso, meu amigo de muito tempo. Então temos o Ciclo Orgânico, que vocês vão entender o que é e a importância desse projeto. Vamos falar muito sobre projetos, sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas, sobre a importância disso, como nós, também população, mas que cobremos corretamente de todos os órgãos responsáveis e que nos representam, né? Então, primeiro vou começar, claro, pelas damas. Lucas, Regina Celli, se apresente. Depois, Lucas do Ciclo Orgânico vai se apresentar também. Muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada, minha Luma. Óbvio, não tem jeito, ela vai me chamar de Luma durante todo o episódio. Ela me chama de Luma e cheirosa é o novo linguajar, Regina. Não é? Vai, eu sou a Luma já. Pode ser de Oliveira? Pode ser de Oliveira? Pode ser o que você quiser, que você pode. Pronto, eu posso ser o que eu quiser. É isso aí. Exatamente, cheirosa. Maravilhosa. Quero agradecer a oportunidade e parabéns por você estar com o seu podcast. Como é o nome dele mesmo? É Lunaflix, Maratona de Conhecimento. É Lunaflix. Isso aí. Lunaflix, Maratona. Ela é flexível. Lunaflex, caraca, eu tô mudando. Matheus, por favor, muda aí. Lunaflex, já tá aqui. O próximo vai ser Lunaflex, a flexibilidade do conhecimento. Temos um novo podcast que saiu agora do ar. Lunaflex, a maratona da flexibilidade do conhecimento. Cara, é uma filósofa. Bem-vindos aí à nossa nova filósofa. Gente, eu mudo tudo e todo, mas é para transformar. Eu acho que a vida tem que levar uma leveza, né, Luna? Olha, ela agora tá... Eu gostei desse Luma agora por você. Luma mesmo, já tá desde sempre. Todo mundo já sabe quando fala assim, eu tô indo lá na Luma. Todo mundo já sabe que é a Luna, né? É a Luma. Mas é muito bom você estar com um podcast, com os assuntos tão relevantes, com a linguagem que chega aonde tem que chegar, né? Porque é muito importante o que a gente comunica, né? Quando a gente comunica uma coisa com leveza, é muito mais fácil a gente entender e sem ditar, né? Eu acho que sua fala faz a gente refletir, que vem, né? Muito parecido com a Favela Orgânica. Sim. Porque comigo a gente aproveita até o talo dos alimentos. Eu sou uma delícia de pessoas e vocês vão ficar encantados. Olha, gente, vem cá, você é leonina? Aqui. Qual é o teu signo? Leão, né, eu acertei! Claro que eu tinha que acertar. É a leonina em pessoa, ela falava, eu sou uma delícia de pessoa, vocês vão se minha filha. Óbvio que você é. Mas tem que ter um leão aí na veia. Exatamente. Imagina, você vir de Serraria, da Paraíba, com 19 anos, vir trabalhar como empregada doméstica. Trabalhar no Rio de Janeiro não é fácil, porque a maioria das pessoas não são comprometidas com tanta coisa, né? Que aqui é uma cidade maravilhosa, mas as pessoas se comportam muito como um oba-oba. Imagina você trabalhar com aproveitamento integral dos alimentos, o ciclo do alimento, com aproveitamento, né? Então as pessoas ficam com preconceito, sabe? De muitas outras coisas, das pessoas não se ligar que hoje a gente está numa crise climática muito grande. E quando eu desenvolvi a Favela Orgânica, em 2011, faz 13 anos, quando eu levei meu melhor não da minha vida, né? Nordestina, ex-empregada doméstica, morando numa favela, e seu furacão que eu sou, minha filha. As pessoas querem me tirar da minha história, das histórias do gibi, mas eu mesmo assim eu me enfio nas histórias do gibi para ser minha própria protagonista da minha própria história. É sobre isso.
A sua história é linda e até se você quiser trazer pra gente com um pouquinho mais de detalhes, você já basicamente começou, mas você veio com 19 anos do Nordeste pra cá, trabalhar como, na verdade Empregada fazendo doméstica. empregada doméstica mesmo, né, fazendo Foi. faxina na casa das pessoas. E quando que foi essa virada? Quando que você parou de fazer a faxina e falou: "Eu quero fazer uma outra coisa"? Conta pra gente essa transição. Na verdade, eu sou muito visionária. Aqui vocês vão, além do podcast e tantos assuntos, vocês que tá nos assistindo vai se inspirar, né, não, Lucas? Com certeza. Porque eu sou a maior minha fã. Eu sou uma pessoa que, antes de valorizar qualquer pessoa, me valorizo pelo dom do conhecimento, pela minha vivência, que lá em Serraria, na Paraíba, tudo que a gente fazia, plantava, colhia, dividia alimento e vim para o Rio de Janeiro, né, trabalhar como empregada doméstica e olhar para as feiras livres, tanta comida sendo desperdiçada, eu ficava doidinha com os feirantes. Em 2011, eu sempre quis ser uma cozinheira famosa, né? Eu achava a fama muito bonita, porque essas roupas que eu digo, ai, ainda vou ter a minha. E quando a gente acredita, tem fé, né? Aí, em 2011, eu estava cansada de ser empregada doméstica para trabalhar para 4 pessoas, que eu sou muito inteligente. Eu já falei que eu vou auto me elogiar, sou mesmo. E o que que acontece? E eu disse, ai Deus, muda a minha vida, radicaliza. E quando a gente pede as coisas com fé, vem. E aí, em 2011, eu participei de um projeto do governo federal. Quando os projetos são muito bons, que chega aonde tem que chegar e são lideranças, pessoas à frente que estão coordenando os projetos, funciona muito bem. E aí eu participei da Agência de Redes para a Juventude, onde jovens de 15 a 29 anos pudessem desenvolver projetos que viessem trazer benefício à cidade e à favela. Eu não pensei 2 vezes. Fui selecionada, apresentei a Favela Orgânica, que é uma iniciativa que trabalha ao combate ao desperdício e à fome. Então teve um evento, você se Uma inscreveu, banca avaliadora, minha irmã. teve um evento que era para ter algum projeto, você foi lá, se inscreveu, criou o nome Favela Orgânica e falou: "Vou apresentar isso lá nesse projeto". Para ganhar R$ 10.000, eu ganhei meu melhor não da minha vida. Você não ganhou o projeto ali. Você concorreu como um Concorrei. projeto bacana, que Isso. quem ganhasse, que tivesse uma proposta legal nesse projeto, em 2011, ganharia R$ 10.000 no projeto. E ali você entrou com Favela Orgânica, você criou o projeto, falou: "Vou lá, vou criar esse projeto, ver se eu ganho esses 10 mil". Você não ganhou o projeto, Os 10 mil, os não. 10 mil, a campanha lá. Quem ficou em primeiro lugar? Você Não. lembra? Quem foi que Lembro, ganhou? foi um menino do Chapéu Mangueiro, Dudu, que era uma produtora de eventos. Aí eu peguei e falei isso para os próprios jurados. Ah, bocado de peste, vocês não me conhecem? E isso foi 30 de agosto de 2011. Tá, vocês não vão me dar o prêmio, não? Então tá bom, daqui a uns anos eu volto aqui e vocês vêm falar comigo. Não, mas eu fiquei logo famosa logo. Deixa eu contar a história. Conta. Aí chorei, fiquei aperreada. Eu digo, o quê? Ninguém vai tirar minhas lágrimas, não vai deixar mais cair, não. Pronto. Aí isso foi 30 de agosto de 2011. 24 de setembro de 2011, eu botei a Favela Orgânica para iniciar com R$ 140 e 6 mães de família na favela, lá dentro da minha casa. Com 2 meses, eu fui parar na Rede Globo. Com 6 meses, BBC Mundo. Depois participei da Rio Mais 20, aí eu fiquei badalada. Aí depois, com 1 ano, fui para a Europa dar palestra para 600 pessoas. Quando eu voltei, deixei de ser empregada doméstica. Quando a gente viaja para a Europa, para os outros lugares, o pessoal valoriza nós, né? Eu disse, então vai ser babado forte. Em 1 ano tu já tá viajando na Europa. A gente sempre fala que uma empresa Caraca. amadurece pelo menos 1 ano, precisa de 1 ano de amadurecimento, né? Pois é. Ela, em meses, já tava em todos os jornais, em 1 ano já tava fora. Você vê, ela quebrou todos os parâmetros de crescimento de certeza. empresa. Não, e detalhe, quando eu cheguei lá, eu estava mais conhecida de que estava dando até coletiva de imprensa. Lá eu já estava mais conhecida que Chuchu, que dá em todo lugar. Maravilhosa. Boa. Aí eu voltei, peraí que eu já dou a fala pro meu amigo, que também ele tem uma história maravilhosa. Não, pode falar, ele espera. O que eu quero deixar aqui é que a gente, para mudar, para falar de fome, de alimentação, de crise climática, de meio ambiente, a gente tem que começar pelos nossos hábitos, né? Dentro de casa, que é ensinando, aprendendo a fazer hortas e pequenos espaços com sua própria semente de tomate, seu pimentão,
suas raízes de cebolinha, a gente começa a fazer isso. E o próprio adubo, que a gente debate, né, Lucas? É que todo mundo já é amigo de longa data. longa Não, data. é porque se eu pego todos esses clientes dele, ele vai ficar sem trabalho, né? Pois é. Porque eu aproveito Mas é um- tudo. Ah, porque É. daí não vai ter resíduo. O baldinho vai diminuindo. Não, mas tem algumas coisas que tem Não, resíduo. gente. lógico, Ó, não. vou até Vai aproveitar. dar trabalho. Vai dá dar- trabalho, Não, mas eu vou botar aqui, vou pedir pra ele puxar. Aí eu quero voltar no ponto da você explicar mais a fervorosa orgânica. Mas, Lucas, fala as coisas que as pessoas não sabem que é resíduo, que você bota no potinho do resíduo. Você vai explicar já o teu projeto. Sim. Mas assim, vamos lá. Hashi, né? Que é aquele Hashi do palito, japonês, aquele palito de madeira do japonês. Que mais? casquinha do lápis do apontador, farelo de pão, bolo, biscoito, a poeirinha de casa, unha, cabelo. Tá vendo, Regina? Isso não Aqui, dá ó. pra aproveitar. Isso aí É, não dá entra. pra aproveitar. Peraí, eu Regina, tô não falando inventa. da comida. É. Mas, ó, tem mais coisa aqui. Você falou papel. Qual é o papel? Papel que você... toalha, Papel guardanapo, toalha, aí, caixa do Regina. ovo, aquela caixinha de Não, o que eu papelão. acho pode- muito legal, assim, bacana demais, que as minhocas são muito inteligentes. São. Esses cabelos que a gente fica lavando, né? E o ralo entope. Elas adoram, as bichas ficam roliça. Pois é, na real, assim, o cabelo, não é que o cabelo vai virar adubo ali, mas ele se incorpora no composto e ajuda a estruturar o solo para a planta. Então é um destino melhor colocar o cabelo no baldinho do que colocar No ralo da. no Vai ralo, ou entender. colocar junto com a lixeira que vai Tá para vendo, meninas? Nós, principalmente mulheres, né, que tem essa queda, essa perda de cabelo aí todo banho, e fala, ai, caiu um chumaço. Depois eu chamo um tricologista pra falar aqui de cabelo pra vocês. Como que é o nome? Tricologista. Caraca, não Menina, sabia eu dessa nem também não. Tricologista. Sabe de tudo, né, Peixe? Eu nada, eu tô aprendendo também, vivendo e aprendendo. Tricologista é um médico que é especialista em cabelo. E aí eu vou chamar um aqui, depois você vai Tá assistir bom, meu vou podcast. sim, O vou. meu Luna Flex. Você vai assistir o meu Luna Flex. Aí a gente fica muito preocupado pra saber quantos fios de cabelo caem. E aí tem uma média, eles calculam. Ninguém nunca contou. É. Mas falam que são 100 cabelos, que é o normal, sabe? Que não é uma queda grande. Então imagina, 100 cabelos ali a gente pega, joga no ralo, joga na vaso, joga sei lá onde. E aí você utiliza isso e na terra é bom para ajudar exatamente no... A estruturar o solo. estruturar o Deixar o solo fofinho pra raiz da planta legal. poder entrar e Tá, a água mas também. é misturado, tá, galera? Não adianta pegar o cabelo e começar a jogar no vaso da Isso. planta, não, que não vai dar muito certo, não. Pois Tem que é. saber fazer essa mistura. Colocar na compostagem mesmo. Colocar no baldinho. Exatamente. Pra Regina voltar, porque eu quero que ela explique com mais detalhes, mas se apresenta também só um pouquinho, contando por que você foi pra esse caminho e eu vou fazendo esse ping-pong com vocês, tá? Beleza. Maravilha. Fica mais gostoso e mais Mais orgânico. e fica mais sustentável. Exatamente. Vai, Lucas. fala aí. A minha história com resíduo, minha história começou, eu acho, de criancinha, assim, quando eu tinha 4, 5 anos e perguntava o que eu queria ser quando crescesse, eu falava que eu queria ser motorista de caminhão de lixo. Caraca. Esse era o meu sonho de criança. E aí a história por trás do sonho é que meu pai, ele é uma pessoa, tipo o professor Pardal, assim, de tudo Aham. conserta, não quer jogar nada fora e tudo, mas eu sempre achei muito incrível. Tipo, quando você consegue consertar alguma coisa, Tipo MacGyver, né? Agora eu acabei de denunciar a minha idade. consertar, A coisa do MacGyver. inventar as coisas assim, eu acho que meio que tu tá dando a vida àquele objeto e tal, e sempre achei fascinante. E achava que o motorista levava pra casa tudo que ele coletava e construía as coisas, né? Você gostava dessa ideia, né? De ser um motorista de coisas que você tira. Olha que bacana. Trazer né? pra casa, você me amarrava nisso, assim. Eu lembro quando eu era criança, eu ganhei um carrinho de rolimã e com um par de luva de lixeiro pra frear o carrinho de rolimã. Tipo, o carrinho de rolimã eu nem liguei, nem lembro pra onde que foi e tudo mais, mas a luva de lixeiro eu achava incrível. Eu falava, caraca, que maneiro, minha luva de lixeiro, porque eu vou coletar o lixo, vou fazer um monte de coisa. Tipo, aquela experiência do feijão, de botar no algodão, cara, eu fiz uma fazenda lá em casa, assim, de vários potinhos e tal, porque eu vou plantar. Eu sempre me amarrei na temática. Aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer faculdade de engenharia ambiental, e na faculdade eu conheci a compostagem, que é transformar cascas e sobras de frutas, alimentos em adubo. Você se formou lá. Me formei na UFRJ. Você é formado em engenharia ambiental na UFRJ. E lá Engenharia você ambiental. começou a fazer aqueles projetos que tem lá internos, né? De compostagem e tal. Isso, eu comecei a trabalhar num projeto de extensão. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com compostagem, eu vi um vídeo da Revolução dos Baldinhos, do amigo da Regina, do Marquito, que mostrava uma história de uma comunidade lá em Florianópolis que começou a ter a doença do rato, a leptospirose, porque não tinha coleta regular de lixo. Então ficava aqueles sacos na rua e atraía o rato Atraía e rato. atraía a doença. Atraía doença. E aí eles conseguiram resolver o problema dos ratos
com baldinhos. Então, cada morador passou a ter um baldinho e separava o resíduo orgânico e eles coletavam de casa em casa e faziam a compostagem. Quando eu vi o vídeo, eu falei, cara, por que eu não tô fazendo em casa ainda? Então, peguei um baldinho daqueles de margarina, de grandão, aqueles maiores, aqueles né? maiores. Da indústria. Comecei a separar em casa meus resíduos orgânicos. Eu cheguei um dia e falei assim, cara, família, agora, a partir de agora, todo mundo coloca casca de fruta, verdura, legume nesse balde que eu vou levar para a faculdade. E aí eu levava no ônibus, colocava embaixo do banco do ônibus, levava o resíduo orgânico e voltava com adubo. E aí Você começou a fazer isso na própria faculdade, de trocar Isso. pra compostar lá. Comecei com o meu resíduo e do resíduo dos outros participantes ali do projeto. E aí foi muito maneiro ver em casa o quanto que a gente começou a ter consciência sobre o que a gente comia, né? Eu comecei no café da manhã a comer muito mais fruta do que pão, porque eu queria encher o baldinho, voltar com adubo, então começou a mudar. O teu comportamento alimentar. E outra coisa que você está dizendo é que quando a gente tem essa separação de lixo, que a gente orienta que todo mundo faça isso em casa, né, gente? Agora, temos um outro problema que depois a gente vai trazer. Às vezes a gente faz o trabalho bonitinho de separar e depois no lixo não tem esse processo de separação, né? Ou o próprio prédio, ou de repente a região que a pessoa mora e a comunidade, não tem depois essa separação. Por exemplo, no meu prédio, eu percebi isso. Tudo vai parar no mesmo lixo, não separa. Não tem que ter o lixo, né, que é separado metal, isso, aquilo. Como não tem, depois tudo vai pro mesmo lixo. Mas, então, o que acontece? O resíduo reciclável, né, que a gente costuma separar plástico, alumínio, papelão e tudo mais, dentro dessa separação tem vários tipos de plástico e a cooperativa vai fazer essa separação. E como é um caminhão só que vai coletar tudo, a própria cooperativa já fala, não precisa separar vidro, plástico, alumínio. Ele falou, pode separar recicláveis. O ideal é se a gente separar em 3 mas lixeiras. aí que tá. E a lixeira do prédio que não separa em 3? Esse aqui é o problema. Então, Deveria separar, né? O ideal é a gente separar em 3. Orgânico, reciclável e rejeito. Rejeito é o lixinho do banheiro, é o isopor, é o plástico filme. São resíduos que não são reciclados. Esse lixo do banheiro, tipo papel higiênico, não reaproveita? A gente não... Poderia fazer a compostagem, mas como tem possíveis patógenos que podem ficar no adubo, que depois pode chegar numa cenoura, no alface, a gente não indica colocar o lixinho do banheiro na lixo compostagem. do banheiro. Então, a orientação... Mas os caminhões da Conlurb e tal, eles fazem isso? Não. Eles não estão fazendo isso de separar em 3. Essa aqui é a questão, né? Então, a maior parte dos caminhões coletam tudo misturado, é o rejeito que coletam. Tem alguns caminhões que fazem reciclagem, mas é bem pouquinho em algumas ruas, que mandam para cooperativas. E compostagem em si não tem, né? Compostagem. Não tem a compostagem, mas, por exemplo, se todos os prédios ou os locais, comunidade de casa, tiverem esses 3 lixos, isso, quando chega no caminhão da Conlurb, eles conseguem separar? Se tiver nesses 3 lixos, facilita ou não adianta em nada? Não. Então, se você separar no saco transparente o reciclável e colocar no dia certo da reciclagem, vai para reciclagem. E se da tua rua tiver reciclagem da Conlurb. Se não tiver, tem que procurar um outro parceiro para poder, uma cooperativa, o Light Recicla, que é uma outra opção bacana. É o Cataqui, que você consegue, é um aplicativo que você consegue chamar um catador para ir na tua residência e coletar o teu reciclado. Olha, essa dica é bem legal, viu, galera? O aplicativo Cataqui. Então, você chamando essas pessoas que fazem catadores, né, de latinha e tal, vão na própria casa e pegam, né? E esse é um dos movimentos que mais contribui para... Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito, né? Que contribui para essa reciclagem, principalmente de alumínio, né? Mas, então, se não botar nesse parte do reciclar, misturou na lixeira da Conlurb, lascou. Vai tudo junto. E aí é impressionante porque a gente, no dia a dia, não sabe para onde que vai, né, o nosso resíduo. Exato. Nosso resíduo hoje no Rio de Janeiro vai para Seropédica. Fica mais de 80 quilômetros de distância daqui. E é um aterro sanitário que é um dos maiores da América Latina. Gigantesco, 10 mil toneladas por dia. E se a gente parar para pensar que são 80 quilômetros de distância que o caminhão percorre e ele vai cheio e volta vazio, a gente está falando de 160 quilômetros só para enterrar o nosso lixo, né? E o gasto de gasolina, combustível, deslocamento, é totalmente insustentável, né? E as pessoas não estão preocupadas com a quantidade de lixo que elas produzem todos os dias. Então, pensando mesmo do ponto de vista de sustentabilidade, você está trazendo aí, inclusive, algumas matemáticas. O custo que tem, né? O deslocamento desse lixo todos os dias, a quantidade de lixo de todo mundo, somos 6 milhões aqui só no Rio? Somos 6 milhões. 6 milhões.
na capital. Né? E aí a gente tem esse deslocamento desse lixo, todo dia a gente fazendo esse processo, o gasto, né, com gasolina é totalmente insustentável. E temos uma questão ambiental grande com esses aterros sanitários a céu aberto, né? Pois é. E então a gente não está falando sobre isso, de sermos minimalistas em todos os sentidos. Desde o que a gente come, né? Educação ambiental e nutricional fala muito sobre isso. A gente comer o que a gente precisa. É claro que a gente come emoções, a gente gera emoções, a comida tem um lado afetivo. E, Regina, vou botar para você falar um pouco mais sobre isso, quanto que a gente também usa a comida, né? Para ter a nossa memória afetiva que lembra a nossa avó, que traga memórias positivas ou até negativas, né? De relações que a gente teve com a comida conturbadas, o pai e a mãe que forçava a comer e aí não gosta de tal alimento porque tem um trauma. E o quanto que a gente está melhorando também esse tipo de educação hoje em dia. Mas, acima de tudo, a gente tem o hábito, às vezes, de comer muito além do que a gente precisa. Trabalhar esses pontos, por isso que eu trouxe para o podcast a ansiedade, a depressão, que faz a gente mudar o nosso comportamento alimentar. O primeiro podcast foi sobre transtornos alimentares, que é um transtorno psiquiátrico. Então, a pessoa não consegue ter realmente controle sobre o que come. Mas quanto mais a gente cuida da população, do ponto de vista de saúde psicológica, psiquiátrica, a gente tem mais controle sobre o que a gente come, sobre o que a gente faz, a gente também tem um controle sobre a nossa alimentação. Se a gente come só o necessário, a gente já tem um impacto positivo do ponto de vista ambiental, né? E alimentar. A gente vai estar mais saudável com o nosso corpo, não está comendo além do que precisa, botando alimentos não saudáveis para dentro do nosso corpo, né? Então, industrializados. E aí, trazendo exatamente nesse ponto que você falou. Quando você tem o potinho, você pensa, caraca, eu acabei de descobrir que eu como muito mais industrializado porque eu quase não encho meu potinho de orgânico. Eu não como fruta, porque eu acho que fruta engorda, porque fruta vai me dar problema no fígado, porque fruta cada hora as pessoas inventam uma coisa, suco da fruta é um veneno, tudo é um veneno. Comida de verdade nunca vai ser veneno, tá? Guardem isso. Comida de verdade nunca vai ser veneno. Ah, Luna, mas eu como demais, eu como de menos. Óbvio, a gente vai sempre ter que ter o cuidado de saber o quanto que a gente come. Esse é o papel do nutricionista, que trabalha com educação nutricional também. Mas a gente está falando de comida, tá? Então, tirando os industrializados, a gente tem que fazer a população voltar a comer comida. E aí você começou a ver, então, que o quanto que a sua família estava produzindo, quanto que era industrializado, era pacote, o que não era pacote, né? Não, eu achei incrível, assim, quando a gente começou a mudar os nossos hábitos, quando a gente começou a ficar mais ligado no que a gente consumia, o que produzia. E a primeira vez que a primeira compostagem ficou pronta, a gente produzia aquela terra pretinha, lindona, que tu vê que é a melhor coisa do mundo para as plantas, né? Eu falei, cara, descobri a fórmula mágica para produzir ouro na cidade, vou fazer isso, é isso que eu quero trabalhar e tudo mais. E eu comecei a perturbar todos os meus amigos. Eu falei, cara, tu tem que fazer também. Tu tá na engenharia ambiental, cara. Eu te arrumo um baldinho, começa a trazer para cá também. E aí a galera ficava, tipo, olhando meio torto. Falei, cara, não vou ficar no ônibus levando baldinho para cima e para baixo, não vai rolar. Falei, então cria minhoca, eu te dou as minhocas, vou te montar uma composteira para você. Falei, Lucas, montar composteira, minhoca em apartamento, cara, não rola. Eu acho muito maneiro que tu faz, mas não dá certo para mim. E aí eu fui tentando, perturbando as pessoas, mas não consegui muitas adesões. E aí em 2015 eu participei do Shell Iniciativa Jovem, que a minha esposa me inscreveu, e é um programa para ajudar com que jovens criem negócios que tenham impactos positivos para a cidade. Mesmo caso da Regina. Sim. E aí lá que surgiu a ideia, então, beleza, se meus amigos não vão fazer isso, eu coleto na casa deles em troca de uma assinatura, né? E aí comecei com os amigos, começaram a assinar o baldinho, e eu comecei a coletar de casa em casa cada baldinho de cada pessoa. E aí foi aumentando, começou com 5 famílias, e aí foi para 10, 15, 20, 30, 40, 50, aí hoje são 4.600 famílias que participam e que estão ali. Quantos anos? A gente vai completar agora 9 anos de ciclo orgânico. 9 anos de ciclo orgânico, 4.600 famílias. A gente está falando aí em números de quantas pessoas que você atinge positivamente? 13 mil? São 13.500 pessoas que têm contato. Família que tem contato com o ciclo orgânico. Agora, galera, aqui, ó, aproveitando esse podcast, todo mundo assina. Porque eu ainda acho, é um número, claro, muito relevante, mas ainda acho que a gente precisa de muito mais pessoas entrando nesse projeto. É um projeto maravilhoso, lindo, que o Lucas consegue há 9 anos realmente sustentar. Então é um projeto que dá retorno, que ele paga, e tem 40 e poucas pessoas na tua equipe, 44, não tem? isso. 44 pessoas. Quantas de comunidade? Era a pergunta. Tem entre 15 a 20 pessoas que moram em áreas de vulnerabilidade. Então, metade são pessoas que
moram em situações de vulnerabilidade, um projeto bacana desse precisa ter milhões. Eu quero 6 milhões de pessoas com potinho em casa. A ideia, eu vou pedir pro Lucas explicar com mais detalhes, mas basicamente você vai receber esse potinho na tua casa. Explica, Lucas, vai. Boa, tu vai Agora, receber esse... explica aí, mostra aí, galerinha, bota aí, Matheus, fixa aí pra gente mostrar. Tu vai receber esse potinho. Exatamente como funciona o projeto, vai. Isso. Na real, você vai receber, pode ser até os 2 potinhos. Esse aqui tu deixa na pia da tua casa, pra tu tá separando no dia a dia. Desculpa. Casca de fruta, verdura, legume. Cozinhou, já vai colocando nesse potinho pequenininho. E aí deixa esse outro aqui num cantinho, que esse ele é super bem fechado. Que não vai dar cheiro e não vai atrair o bichinho. Aí você passa pra ele e ele tem um saquinho que é feito de mandioca. Parece plástico, mas é mandioca. E aí você vai armazenando aqui e a gente coleta toda semana ou de 15 em 15 dias. Esse lixinho pequenininho aí, pra você ver como é que é legal, né? Que a gente vai conhecendo o hábito de cada família. Eu olhei pra ele e falei assim, esse lixinho aí vai encher o meu em um dia. Porque lá em casa a gente consome muito o quê? Fruta, legumes, verduras e tal. Mas aí a gente vai voltar já pra Regina, que vai falar assim, opa, peraí, tem mais coisa aí pra aproveitar pra diminuir esse lixinho pequeno. E aí, então, lixinho pequeno, vocês vão ver então na casa de vocês o quanto que produz. Só que, óbvio, esse lixinho pequeno não vai dar, esse potinho pequeno não dá uma semana pra mim. Então, basicamente, diariamente você vai jogando pro potão maior. O potão maior tem essa folha de mandioca, né? Que não vai deixar cheiro. E ao final, e aí dependendo do volume que cada família tenha, você vai fazer a coleta semanal ou quinzenal, dependendo. A gente coleta semanalmente ou quinzenalmente. E a gente retorna todo final do mês o adubo ou o biofertilizante líquido, que é o resultado da compostagem. E além disso, toda vez que a gente coleta, a gente mensura o quanto que a gente coletou. Então você vai ficar sabendo quantos quilos você deixou de mandar para aterro sanitário, o quanto de adubo isso gerou e o quanto de emissões foram evitadas. Se fosse parar no aterro sanitário, né? ia gerar os gases de efeito estufa e nesse caso não vai gerar. Então você consegue saber qual é a dimensão do teu baldinho e de todo mundo junto. Então é muito legal para compartilhar e ir vendo assim, que ao longo... Tem pessoas que estão com a gente desde o início que já deixaram de mandar toneladas e toneladas de resíduo orgânico para aterro sanitário. Exatamente. E o mais legal, Luma, é o... Luna Flex, bora. Virou Luma Flex, agora temos mais um nome no podcast. Luma Flex, vai, manda. O mais bacana que eu disse, Lula. E agora temos o Lula, é o Lucas, vai. O Lucas, aí eu falei assim, eu quero uma bobina aí pra gente fazer o que faz lá no Dom, lá na favela orgânica. Ele mandou, quantos é aquela bobina grande? De 50 litros, é grandona. 50 litros, não tem nada ainda. Não tem. Porque eu aproveito. Você aproveita basicamente tudo, né? Olha como as aulas estão lindas. Por exemplo, a gente está na Semana das Gorduras. Aí a gente fala quais são as gorduras boas que vêm da terra para o prato. Aí estamos falando do abacate, né? Que o abacate, ele leva aproximadamente entre 3, 5, 6 anos, né? Para a gente poder ter a colheita dele. De uma sementezinha que eu chamo o coração do abacate, porque a natureza é tão perfeita. Com a casca, eu desidrato, faço farinha. Caraca. Se um abacate é R$5, eu peço que essa pessoa pegue esses R$5. Com o caroço, eu ralo ela, para quem tem problema de fígado, também é muito bom. Sobra nada. Ralo ela, desidrato, vira uma farinha. E o abacate, eu faço abacate assado, faço molho, que o azeite tá o olho da cara. Pra fazer tipo maionese de abacate. E sem botar o azeite. Que aí, como as pessoas às vezes, eu não tô conseguindo comprar alface, salada. Eu digo, tá assim. Aí eu ensino elas a fazerem broto de semente de girassol, de linhaça, e com o abacate ela faz o molho. Então, eu faço um molho de abacate que dura 8 dias, que não precisa de azeite, se a pessoa não tiver, com receita, com ingredientes que elas têm dentro de casa, e é muito bonito ver o relato delas. Além do curso, ensinar a gente a aproveitar o que a gente tem dentro de casa sem novos ingredientes. Ontem mesmo eu fiz linguiça de feijão. Sabe aquele bocadinho de feijão que a gente primeiro faz feijão, bota na primeira prateleira. No outro dia vai para a segunda, no terceiro dia vai para a última. E acaba ele querendo se estragar. Não, então essa que é a perfeita para a gente. E todo mundo pegou, ficou comendo. Nossa,
Ai, que gostinho de carne de porco, que não sei o que. Eu digo, é isso. Imagine que é carne de porco, mas é só feijão. Então é o feijão antes de estragar, tá? É, tá. Galera, vale lembrar, a Regina, eu vou botar ela agora pra explicar. Vou fechar aqui só para o Lucas passar até quanto que é o valor e tal, pra quem tiver interesse poder assinar. Então, o Instagram é Ciclo Orgânico, tá? Bota aqui nos comentários, fala do projeto. O Lucas também pode responder no YouTube, Spotify, no próprio Instagram do Ciclo Orgânico. Ele vai explicar aqui em relação aos preços. E aí eu vou jogar pra Regina. Mas para deixar claro que quando a gente fala de aproveitar integralmente o alimento, ninguém aqui tá falando de botar em risco comer um alimento estragado. Pelo amor de Deus, que isso é preconceito, você sabe? É o que a Exatamente. galera acha, tá? Ela tá dizendo de antes do feijão estragar, ele tá ali já há um tempo, você não sabe muito o que fazer, já tá de saco cheio, botou 2 dias, já aproveitar ele pra fazer uma nova receita. É isso que a gente tá falando. Então, em nenhum momento a gente fala de risco do ponto de vista de segurança alimentar, tá? Mas trazendo só pra gente fechar essa questão da assinatura, que eu quero que a Regina conte também mais algumas outras coisas aqui. Então, é R$70, né? Então, R$70 é o valor médio. Ó. Famílias que têm uma produção maior e que precisam de baldes maiores do que esses, coleta semanal, por exemplo, aí o valor é maior. E também se for uma pessoa que mora sozinha e já é bem pouquinho resíduo, aí o valor é menor. Isso Tá. tudo varia. A gente também tem opções para condomínios. Então, quando o condomínio todo fecha, fica mais em conta, porque o coletor vai lá e coleta vários baldinhos. Assim. Pro condomínio inteiro. Então, Isso. uma dica, gente, vocês conseguirem falar com o síndico É uma- de implementar no prédio inteiro. Então, fica mais barato para cada morador e você tá atingindo mais pessoas. Então, boto fé nisso, porque eu acho que é uma forma de você conseguir aumentar ainda mais o seu número de pessoas Sim. assinantes, né? Então, é um preço super acessível. E qual é a conclusão da história? Até para vocês entenderem. Quando vocês recebem quanto é o quê? 1 quilo? Vem 2 quilos. 2 quilos de terra adubada, né? Sim, isso é Ou- o próprio adubo. Aqui a gente não colocou nada de terra, assim. É Sim. só o resíduo orgânico com poda de árvore, que é o que a gente usa para fazer a compostagem. Sim. E o legal também é falar que o primeiro mês de ciclo orgânico é 0,800, é gratuito, sem Vocês compromisso. fazem um mês até para vocês conhecerem. E Experimentarem depois vocês poderem aderir ao projeto. E pode ser também o fertilizante, que seria esse líquido para botar o quê? Normalmente o pessoal borrifa nas isso. plantas. Todas as plantas, tu pode borrifar em todas, que, cara, dá maior vitalidade. Você borrifa um dia, no outro dia já tá A planta já tá. Então Uhum. você tem a terra, que daí a pessoa pode usar ali para trocando, é adubo. Com que frequência você sugere usar esse adubo, essa terra, para pessoal que tem planta em casa? Porque essa é a ideia. Você vai estar dando literalmente os resíduos, tá? E recebendo terra e fertilizante de graça, né? Porque você tá pagando ali pela assinatura, mas recebendo em troca isso do processo de adubo. E aí, o que você normalmente sugere essa terra? Usar toda semana? O fertilizante como aplicar? Como é que funciona? Fertilizante é uma vez a cada 15 dias. A gente não recomenda aplicar com muita frequência, porque ele é ligeiramente ácido. Uhum. E o composto vai depender da forma que tu faz o plantio. Se você for fazer um plantio em um vasinho pequeno, por exemplo, toda vez que a gente rega, vai saindo também o solo ali por baixo, né? Mas se for numa jardineira, se for num canteiro, se for no jardim do prédio, não precisa ser com uma frequência tão grande assim. Mas uma vez a cada 3 meses, é sempre bom estar adubando novamente o... Adubando. E é maravilhoso. o Se adubo. for uma vaso maiorzão de planta maior, Isso, uma vez aí a cada- seriam uma vez a cada 3 meses, né? Isso. É esse tipo de terra, né? Não precisa ficar Isso. mexendo nessa terra sempre. Você vai adicionando por cima ali, em volta da planta, você vai adicionando, que toda vez que você regar, os nutrientes Vai vão... misturando, né? Isso. E é legal que é muito vivo, assim, né? Então tem muitas Aham. bactérias, muitos bichinhos no composto. A gente diz que uma colher de adubo, né, de composto orgânico, tem mais bactéria do que seres humanos no planeta. Caraca, Tão vivo que é. legal. E é importante que nem pro nosso intestino, né, ser vivo, pro solo é a mesma coisa. Quanto mais diversidade de micro-organismos, mais saudável é a planta, mais saudável é o alimento, né? Cara, eu vou comparar isso aí, sabe com o quê? É o probiótico da planta. Exatamente. Literalmente, porque a gente fala, né, Exatamente. como nutricionista, a gente fala tanto do probiótico, que é de você consumir bactérias pro seu intestino funcionar, pra você conseguir recolonizar e ajustar o seu intestino. E a gente vai falar isso até pela comida e com a Regina. E aqui o Lucas tá dizendo que é como se fosse o probiótico da planta. Você vai botar ali a cada 3 meses, dependendo do tamanho, né? Pode ser até mensal, que você vai botar o adubo ali. E você tá dando bactérias e compostos vivos para essa planta conseguir ter uma terra de melhor qualidade e conseguir se revitalizar. Então não é terra, é adubo, tá? Ou fertilizante, que ele tá sugerindo aí usar a cada 15 dias. Então, galera, vocês estão aí preocupados com a planta, não sabem cuidar, olha aí, vocês ganham de brinde isso na casa de vocês para poder cuidar das plantas. E, obviamente, se você não usar tudo, doa, dá para alguma outra pessoa, contribui.
dá pros primos, bota os primos pra assinar. Se não utilizar tudo, pode também falar com a própria empresa, com o Lucas, porque daí ele vai utilizar pra famílias que têm mais planta. Tem gente que tem jardim muito maior. Não, ele tem um trabalho A gente doa, né? belíssimo com os trabalhos solidários, né? Que você atende em escolas, comunidade. Pois E é. aí você também doa esse A material, gente doa. né? O adubo lá do Favela Orgânica é o que a gente doa. As pessoas que não têm plantas em casa, o adubo vai para Favela Orgânica e vai para várias outras Entendeu? instituições. Vai para as outras instituições. Então, assim, se você não usar tudo, pode mandar de volta, que eles vão ter material para utilizar, eles vão conseguir aproveitar tudo isso. E aí, Lucas, para finalizar, que eu quero fofocar aqui, puxar uns assuntos aqui com a dona Regina. Ele? Regina Celli. Você. Nesse todo esse processo, né, de fazer, de reciclar, explica só um pouquinho como que você faz como é que é o processo da composteira, onde você monta ela para sair todo esse material para depois distribuir como adubo. Boa. Então, a composteira segue o mesmo princípio da natureza. Então, a gente diz, cara, lixo foi uma invenção humana, assim, a gente que inventou. Na floresta, por exemplo, não tem lixo, né? Caiu a folha, caiu um galho, fezes dos animais, das frutas que caem no solo, as bactérias bactérias e fungos têm um papel muito importante em transformar esse material em adubo que volta para o solo. Uhum. Na compostagem, a gente pega os mesmos micro-organismos e a gente coloca nessa nossa mistura que a gente vai fazer. A gente vai misturar o resíduo orgânico que a gente coletou com podas de árvore trituradas. Então, a gente tem uma parceria com a Light e com a Conser, que corta toda aquela grama da 040 e da Washington Luiz e mandam pra gente esses materiais. Então, Olha que maneiro. Quando eles fazem aquelas podas, né? Aí você pega esses materiais Isso, também. ele é todo picotadinho para facilitar a mistura e facilitar a decomposição pelas bactérias. A gente mistura como se fosse uma receita de bolo. No nosso caso, a gente faz mais ou menos 1 para 1. Então, a gente coleta ali 100 toneladas mês de resíduo orgânico. Caraca, que legal. Sim. 100 toneladas mês, gente, que não vai parar nos lixões. Dá o equivalente a 200 metros cúbicos, é bastante coisa assim de material. Sim. A gente pega 200 metros cúbicos de poda triturada, misturamos, colocamos as bactérias e a gente faz montanhas. Então, cada montanha tem uma idade diferente e a gente vai revirando porque essas bactérias precisam do oxigênio e elas vão decompondo o material. Esquenta bastante, chega até 70 graus a decomposição. Caramba! E é importante para garantir que nesse adubo não tenha nenhum tipo de patógeno que possa fazer mal pra gente Pra depois. planta, pra gente. Pra gente. E aí, depois de 4 meses, todo esse processo de decomposição, ele chega até o final. E é ali que a gente peneira, ensaca e entrega de volta para as Então demora pessoas. 4 meses o processo todo, né? Porque você 4 tá sempre meses. fazendo, então tá sempre produzindo. Onde fica esse espaço? Fica em Caxias, perto do Arco Metropolitano. E aí é um sítio que é incrível, é muito legal, assim, ver que Você abre para visitação esse Abrimos. sítio? Abrimos. Então, galera, se vocês quiserem conhecer esse espaço onde tem a composteira a céu aberto que o Lucas faz, então em Caxias, entre em contato com o Ciclo Orgânico que ele vai explicar para vocês fazerem a visitação. E aí você tem um espaço, um sítio, que daí você Isso. faz todo esse processo. Lá a gente faz todo o processo do início ao fim. Você já foi lá, Regina? Não. Vamos combinar de juntas, eu e tu? Vamos, Bora? bora. Então partiu. Depois desse podcast, Tá vocês vão ver Eu já tô falando que é uma maratona de conhecimento, né? Então a gente já tem a próxima série e os próximos episódios. Agora a gente vai ter que fazer um vlog. A gente indo lá e Bora. mostrando. Não, mas a gente vai. Eu vou combinar com a Regina da gente ir lá, conhecer o espaço. No Luma Assim. Flex. Luma Flex. E lá é bem legal, assim, a gente tem uns pés de limão siciliano, daquele que é bem grandão, sabe? Assim. E aí o pessoal fala, caraca, que limão enorme, a gente tá vendo? É o adubo, cara, assim, porque... Claro, deve ser o solo mais adubado do Exato. planeta, tá lá no Falar Ciclo no limão, lá no Favela Orgânica, não tinha nada que desse os limãozinhos. Depois daquele adubo? Do adubo melhorou, não que é? legal. Chega a estar desse tamanho. Cara, aí o que a gente faz? Já tem a ideia aqui desse podcast, a gente vai sair. A gente vai lá, a gente monta uma mesa e faz alguma coisa ali de culinária, Regina, ali no sítio, né? Na sim. parte da minha casa e tal. E a gente faz alguma coisa de nutrição e aproveitamento de alimentos lá. Vamos, arrasou. Partiu. Regina, voltando a esse assunto do teu projeto, de montagem desse teu projeto do Favela Orgânica, que começou lá atrás, você querendo ganhar ali a competição, seus 10 mil reais, que não foi dali pra ganhar muito mais fora, né? E aí você montou na comunidade do qual você vive, né? Na Babilônia, aqui no Leme, do Rio de Janeiro,
Você pegou a primeiro é a tua própria casa, agora já é um segundo espaço ou ainda é a continuação de onde é a tua casa? No início foi dentro da minha casa, eu só tinha o quarto para dormir, que a sala era menor do que é aqui. O banheiro e a cozinha foi o Favela Orgânica, né? Iniciou, porque primeiro foram Sim. com 6 mulheres, depois na outra semana foram 10, na outra foram 15, na quarta semana já tinha 40 mulheres que não suportavam mais minha casa. Aí eu fui não para a tinha espaço. Associação de Moradores. Aí em 2016 eu fui para um espaço físico, que é no Jardim da Babilônia, que é do lado da minha casa. E o projeto cresceu muito, né? E aí a gente foi atendendo muitas crianças, adolescentes, donas de casa, homem, tudo misturado, né? Então, tipo assim, para mim chegar, como foi o processo, Sim. né? De chegar até aqui, né? No início, eu queria que o povo comesse era casca, talo, semente, e tudo. Isso era o que eu queria. O E teu projeto era conseguimos. fazer a comunidade comer melhor, aproveitando, né, integralmente até o talo, que ela tem É. esse jargão, comendo, né, aproveitando até o talo. E aí a ideia era pegar o pessoal ali da tua região, da tua comunidade, fazer as pessoas aproveitarem mais, porque você já vinha disso da tua terra, Da né? minha terra, isso era muito comum. Sim. Mas não só lá, como eu disse que eu sou muito visionária. Mas lá onde eu estava, onde eu moro, Que e queria tenho implementar minhas ali. filhas, Aham. e eu queria que elas morassem no lugar que elas se sentissem orgulhosas. Sim. E às vezes a gente quer fazer mudança no mundo e esquece de fazer mudança dentro de casa, no seu território, na sua rua, né? Então, tipo assim, e eu botei isso na minha cabeça. E aí eu fui, as pessoas, teve uns que gostaram, outros, vou nada, comer lixo, vou lá, nada, não sei o quê. Existe esse preconceito. Aí foi passando. Depois de alguns anos, comecei a fazer hortas em pequenos espaços bem coloridos. Aí vieram outro grupo apoiando. Aí, em 2019, eu comecei a desenhar receitas ao ar livre, com aproveitamento. Aí as pessoas começaram a ver minha potência, né? Ou se vocês subirem hoje Babilônia, vocês vão encontrar ao longo do caminho várias receitas pintadas em muros, em paredes da comunidade, que são receitas da Regina Celli. E o que acontece, né? Já estamos na 3ª edição. A primeira edição foi sobre as receitas que muita gente comeu e gostou. Na segunda edição foi na pandemia. Fiz receitas de como multiplicar a cesta básica, que cesta básica era o que as pessoas ainda estavam conseguindo doar mais. Inclusive, fiz uma websérie até como melhorar o sal, porque muitas vezes as pessoas ganham o sal e não sabem o que fazer. Sim. Então, além da pessoa melhorar o sal, é como que fosse uma renda extra para elas, né? Até sal com semente de mamão. Para poder render mais. Render e ficar mais saudável, né? Que foi semente de mamão, você vai na feira, eles te dão um monte, assim, né? Então, tem muita coisa na feira que dá. É tanto que eu tenho 2 webséries. Seu negócio está na feira, 25 episódios de como fazer. Aonde é esse websérie? Tá no Favela Orgânica, no YouTube da Favela Orgânica. Aí, galera, 25 webséries Favela Orgânica no YouTube para vocês maratonarem. Favela Orgânica tá maravilhoso mesmo. E também eu fiz até um e-book para quem não vê internet, essas coisas todas. E quando eu comecei a fazer, teve uma dimensão muito grande nesse trabalho. Aí o que acontece? Aonde foi que a comunidade realmente se sentiu impactada com a Favela Orgânica? Que muitas vezes precisa vir uma coisa para a gente entender, né? E dar valor. Foi quando foi na pandemia, quando eu comecei quase assim. A maioria dos projetos sociais morreu na época, né? Porque como é que a pessoa ia se arriscar tanto, né? E a Favela Orgânica conseguiu distribuir várias quentinhas educativas. Por que eu falo educativa? Foi com todos os alimentos orgânicos, muita gente doou para que eu conseguisse fazer. A gente dava lambedor, que é o xarope da minha avó. A gente dava suco concentrado, que uma garrafinha de 300 ml dava para fazer 2 litros de suco, para você ver como ele estava tão concentrado, para justamente a pessoa não poder se contaminar de ir e vir. Então, todo mundo era de máscara, álcool, todo aquele cuidado.
E também a gente dava muito bala de gengibre com açafrão da terra e folha de açafrão da terra e gengibre. Então, era uma potência. Então, a gente dava um kit completo para aumentar a A imunidade imunidade do pessoal na pandemia. E foi aí que muita gente também diminuiu o consumo de carne. E foi aí também que as pessoas começaram a dar o valor, como tudo melhorou dela. E depois, pós-pandemia, elas vieram atrás de mim, atrás de psicólogas, de nutricionistas, que elas estavam precisando, que elas estavam muito ansiosas, estavam muito depressivas. E foi muito... O que é muito bacana é que eu fui construindo, né, no território onde eu moro, né? Tipo assim, eu não cheguei só aplicando, eu escuto o que elas querem. Porque não adianta a gente chegar muitas vezes em seus territórios e querer fazer as coisas se a São mais gente ideias sem escutar o que é a demanda da própria comunidade. não dialogar. Porque às vezes as pessoas, vou dar voz pro povo falar. Todo mundo fala. Até os próprios mudos que não falam, eles sabem se expressarem. Sim. Então, o que a gente precisa é conseguir ter espaço nesses lugares de fala, de oportunidade, que as pessoas acham que estão... que a gente são os coitadinhos, sabe? Você morar em favela, de estar nesses lugares, e não. E eu fico muito orgulhosa de ter uma iniciativa dessa no Rio de Janeiro, dentro de uma favela, um projeto que trabalha com a insegurança alimentar, ensinando na prática, fazer hortas em pequenos espaços, ensinando as pessoas a multiplicar a comida com o que elas têm, melhorando aquele macarrão, aquele fubá, usando as punks, o caruru, língua de vaca, chaia. Às vezes, a gente está com muita cólica, às vezes está com muita dor de cabeça, às vezes está com muita ansiedade, um monte de coisa. E tem um monte de pé de manga no nosso quintal. O manga só dá uma vez no ano, mas as folhas de manga não. A gente pode fazer nosso suco verde. Às vezes eu não tenho limão. Folha de manga? Faz suco verde? Claro, né? Aí o que acontece? Eu não tenho limão, mas eu tenho folhas de laranja, tenho folhas de limão. Então, eu mapeei onde tem as coisas, os alimentos gratuitos. E é legal que a Regina tem essa cultura dela, ela já tem essa teoria mesmo das experiências dela. E ela já sabe mapear também. Isso a gente faz curso, paga para aprender isso, que a Fazenda tem curso em fitoterapia, e não sei o que, para você entender as plantas que você pode de consumo, se tem alguma planta ou folha que é tóxica para o organismo ou não. E ela já sabe tudo isso. Ela sabe, porque isso é milenar. Ela já tem vivência, minha avó e tudo. Ela já sabe qual é a planta que pode usar a folha, as que não podem usar a folha. E aí, que ela sabe que vai aproveitar. Então ela fala, essa folha aqui pode comer, essa aqui não pode. Eu lembro quando você foi lá na casa, na Gávea, era condomínio, você lembra? O Lucas foi também. E ela, olhando assim, a gente tava querendo implementar, lembra? Num espaço ali, uma horta. Ela, ei, isso aqui o pessoal não tá aproveitando. Não, isso aqui pega aqui pra comer não sei o quê. Ela conhece todas as plantas. Já tem PhD em biologia, se deixar essa mulher, entendeu? É porque é muito bom. E tem uma coisa, Luma, é que as pessoas precisam saber informar. Às vezes, por exemplo, um chá que eu amo louro. Louro é meu guia, assim, que eu gosto de... Se eu tô agoniada, ver alguém pesado, eu pego um pé de louro, um galinho de louro, eu queimo, sai urubu. Você toma chá de agoniada. Não, sai urubu, sai de mim daqui. Depois faço logo... Toma um chá de agoniada e queima uma folha de louro. Não, eu já faço o chazinho de louro com casca de cebola, com casca de alho. Então, a coisa mais difícil é alguém me ver gripada. Porque eu sempre estou me prevenindo. E, às vezes, o que é bom para mim não é bom para você. Então, a gente tem que ter esse cuidado na informação, né? Sim. Que é você que tem que procurar os seus médicos, nutricionista, tudo que tem muita gente. Isso é bom para isso. Olha, calma aí. Faça uma experiência. Bota um bocadinho. Não deu nada, vai-se embora. No outro dia, bota mais um bocadinho. Agora, as pessoas querem fazer... uma dieta, né? Assim, eu quero estar com alguma coisa, quero
tomar o xarope do aveia. Eu digo, aí você quer matar, minha filha. Perfeito, que ela tá querendo dizer exatamente isso. Tem muitos compostos muito bons, mas lá ela tem uma equipe, tem nutricionistas que estão lá servindo de forma, como é que você chama? Não é voluntária, Não, hoje a equipe já é toda remunerada. A equipe tá toda remunerada? Toda remunerada depois de 13 anos. Caraca, as Nutris, todo mundo? Todo mundo remunerado? Todo mundo. Então toda a equipe que tá lá… Só tem 2 que não é ainda. Mas toda a maioria, toda a nossa equipe, Olha que graças legal, a Deus, cara, já está sendo que bacana. remunerada. Tá crescendo mesmo o projeto, né? Um projeto sem fins lucrativos, que a Regina… É sim, é uma empresa com fins lucrativos. Sim, para mostrar que eu trabalho com impacto social. É até bom tu falar isso, Luma. Fala, porque assim, eu conheço você há muitos anos, mudou muito de cá pra lá, mas é porque fala pra muita mim. gente acha, só porque eu sou social, sou da favela, é ONG, mas eu não sou ONG. Não é ONG, né? Não, eu sou empresa com fins lucrativos, sim. Só que meu trabalho é muito de impacto social e na base. Boa. Então, isso é muito bom. Muita gente vira ONG, que é mais fácil, é muito difícil. Muitas pessoas ainda devem achar que você é como ONG, né? A maioria das pessoas, na verdade, acha que eu sou ONG. Legal a gente explicar isso aqui. Porque meu trabalho, ele é muito social mesmo. Eu acho muito bacana mostrar para a sociedade que podemos ter, sim, empresas. Sim. Com fins lucrativos, com impacto social. Sim. E é por isso que, olha, quem estiver ouvindo, pode me patrocinar, que eu resolvo muita coisa. Olha que legal. E vou falar, assim, uma coisa que é importante, Regina. Eu quero te deixar bem à vontade para entrar em detalhes se quiser. Mas, assim, e tá sempre precisando mesmo assim. É uma empresa que tá estruturada, agora tá com… ela explicando, remunerando, porque até então, com esse Regina há muitos anos, no início era pessoas ajudando ali. Hoje já tá conseguindo remunerar. Tem Nutri lá, então, o que ela tá trazendo sobre a questão São 5 nutricionistas. 5 nutricionistas. De assim, toma isso aqui que é legal. Ela em nenhum momento tá substituindo médico, passando receitas de nada. Pelo contrário, ela sempre fala, isso aqui, no geral, essas coisas aqui são boas, mas se você vai tomar, quanto que você vai tomar, vai lá perguntar pra nutricionista, questão psicológica, vai lá perguntar pro psicólogo. Sempre foi muito apoiadora da importância da saúde integral. O que ela entende é isso, muito sobre receita e comida, como aproveitar isso integralmente e tem como a estrutura na sua própria empresa profissionais da saúde. É a coisa mais linda do mundo. Agora, a Regina sempre fala isso. Pensam, né, que então você tá milionária com o teu projeto. Né? Isso é ótimo você falar. Então, todo mundo acha que eu sou apresentadora de TV. Em outubro, milionária já, né? Mas eu vou ficar, porque meu trabalho é maravilhoso e quero empregar muita gente. Igual o Ciclo Orgânico, uma empresa que também de sustentabilidade, que a gente possa gerar mais emprego, mais oportunidade. É muito complexo trabalhar com sustentabilidade no Brasil. Sim. Rio de Janeiro, mas que bom que a G20 tá aí, tem tantas coisas acontecendo. Vamos entrar na COP29. Esse ano vai ser em Azerbaijão, é isso mesmo? Azerbaijão. Não é? Azerbaijão, né? Sei. Então, assim, a gente já tá na nossa COP29, falando sobre mudanças climáticas. Regina e Lucas com esse projeto tão legal. Vai ser em Baku mesmo, a capital de Azerbaijão. Vai ser em novembro? Normalmente é final do ano. Acho que é em novembro, né? É em novembro. E a Regina tá dizendo, a empresa dela pode crescer cada vez mais. Quanto mais pessoas vocês aí interessados, apoiem, tá? A empresa. Porque eu sei que Regina tem uma trajetória, você vai ficar, vai ganhar cada vez mais, Regina. Se Deus quiser. Tá sempre nas mídias, tá sempre sendo chamada pra falar. Mas, galera, então vamos As votar. mídias não pagam a conta. Exatamente. Ainda eu pago o aluguel da minha casa, ainda… Tem que pagar, os custos são altos lá. Exatamente. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que obrigada até pela oportunidade de falar, Sim. que é o seguinte. Então, as pessoas me chamam para dar uma palestra, eu ganho um cachê. Sempre eu investi na favela orgânica. Sim. É tanto que hoje eu não tenho uma casa própria. Só que minhas filhas também merecem estar num lugar melhor, né? E tanta gente que não faz a metade da metade que a favela orgânica faz, a metade da metade que o ciclo orgânico faz. E tantos outros projetos em favela, a gente tem dificuldade de ser remunerada, a gente tem dificuldade de ser contratada. E a gente tem que parar com isso. Eu tenho 3 projetos que mudaria tudo isso no Brasil. Eu tenho um projeto na favela orgânica nas escolas que a gente consegue zerar o desperdício de comida em 3 anos. Mas em 1 ano a gente já tem resultado. Eu tenho o Favela Orgânica e Suas Frente, que ele tem a psicóloga, nutricionista,
horta e gastronomia, tudo junto que a pessoa tem. É um projeto que vai de 10 meses a 2 anos, porque em 10 meses, só muita força de vontade que você muda seus hábitos alimentares, suas atitudes. Mas com 2 anos, a gente tem resultado. Por quê? A gente tem relato de várias pacientes e alunas que participaram da Favela Orgânica, que elas via e não queria experimentar. E a gente foi insistindo. Que odiava limão, que não odiava inhame, que hoje em dia elas são as primeiras da fila na hora da degustação. Ainda fica, ó, igual segurança na mesa. Então, é a maneira que a gente vai apresentando. Como eu trabalho com aproveitamento integral dos alimentos, toda a nossa comida é sem origem animal. Então, muita gente fala, sem carne isso presta, e sem peixe isso presta. A tua base, ela acaba sendo vegana? Sim. Você usa ovo ou nem usa ovo? Nada. Então, acaba sendo vegano mesmo, Vegana, né? Vegano. É porque eu gosto de levantar mais a bandeira do aproveitamento Claro, integral aproveitar integralmente os alimentos. integral dos alimentos, mas é toda vegana mesmo. Porque além de ficar mais barato, rende mais, é mais sustentável. Qual o item mais caro do não é? mercado? Agora a gente tem o azeite, né? Mas assim, sempre foi a carne vermelha, os derivados, queijo é caro, manteiga é caro, as carnes, né, animais, hoje em dia o azeite também. Então, por essa razão, a Regina utiliza sempre a base vegetal. Mas sabe por quê? Porque lá na Paraíba, que quando a gente ia almoçar em algum sítio, alguma casa que não tinha mistura é carne, que a gente chama lá, a pessoa dizia, a comida tá fraquinha, mas tava um feijão cheio de legume, farofa, salada, couve. Eu digo, como é que tá fraquinha? Eu ficava com isso na cabeça. Né? Aí eu vinha pro Rio de Janeiro, quando eu ia, hoje só tem ovo, a comida tá fraquinha, desculpa. Aí eu digo, não. Aí, quando eu desenvolvi, eu digo, tem que fazer diferente. Sim. Quer usar a casca, talos e semente? Por exemplo, tem gente que faz camponata de casca de banana com... Ai, meu Deus, como é aquela semente que é bem cara? Ai, meu Chia, Deus. linhaça? Não, que linhaça? Isso aí dá para comprar. Cardamomo. Cardamomo, mais caro esse nome ainda. aí. Cardamomo, Aí eu mais digo, caro me ainda. poupe. Quem tem dinheiro pode fazer, mas quem não tem? Aí eu digo, não, eu coloco a semente de sal temperado de mamão que dá tudo certo. Então, tipo assim, as receitas que eu faço é muito simples, e barata, rápida, Cara, é gostoso. econômica e bom pra caramba. Então, as pessoas ficam doidas. Como que você consegue? Então, é a magia da cozinha, o orgasmo, sabe? Assim, Deus me deu um dom muito grande de comunicar, de cozinhar muito bem. E é muito fácil cozinhar legumes botando queijo, requeijão e creme de leite, bota creme de leite, queijo e requeijão, aí no máximo bota molho de tomate, que daí é molho de tomate de quinta categoria, comprada, né, industrializada. Sim, mas fica bom, né? Assim, o paladar das pessoas gosta. Agora, eu quero ver cozinhar do jeito que eu cozinho, sem nada disso. É muito foda essa receita. Eu acho que você... Essa menina, virada. tu tá achando o quê? Tu tá achando o quê? Esse podcast aqui é da pesada. Exatamente. É maratona do conhecimento do início ao fim. Eu falei pra vocês, eu prometo e cumpro. Agora, Regina, deixa eu te falar uma coisa. Possibilidades de... Não sei se seria a questão de restaurante. Eu te vejo muito... Na verdade, a gente precisaria de uma Regina Celli de presidente. Tá ligado, né, Lucas? Pois é. Porque, assim, acima de tudo, você está dizendo que você tem projetos para implementar a nível de escola. A gente está falando de parte educacional, então, tanto na parte de educação, como na parte ambiental, Regina se enquadraria muito bem, quanto na parte de saúde. Eu esqueci de fazer o outro projeto. Reduz custo de saúde pública. Imagina, as pessoas não ficam mais doentes, você reduz medicamento. Eu não sei se a indústria farmacêutica vai gostar desse papo. Mas é isso. Você reduz medicamento, você melhora a saúde da população, não deixa tão sobrecarregados os hospitais. Cara, isso é um projeto de se implementar a nível de SUS e tudo, cara. Exatamente. A gente está muito melhor em alguns atendimentos que muitas vezes muitas clínicas da família. Imagina, a gente hoje no total a gente tem 8 nutricionistas. Até a Marina do MST, querida, vale a pena você convidar ela, que essa mulher é danada. Já tá convidada, só passa o contato e bora. Vou passar logo. Bora. E ela é maravilhosa. E o que acontece? Ela fez, eu nunca vi, no estado do Rio de Janeiro, parece que é uma nutricionista por todas as escolas da merenda escolar.
Eu acho isso um absurdo. É muito pouco. Muito pouco, e a gente precisa estar trabalhando isso. Porque para mim, rapidinho, Fala agora aí. isso é coisa séria. A nutricionista, para mim, uma boa nutricionista, ela combate a fome, ela cuida da saúde das pessoas. Obrigada. Ela valoriza. Então, por isso que eu sou muito fã das nutricionistas. Quando eu chamo elas para trabalharem comigo, é porque eu vejo a potência. Hoje a gente tem nutricionistas fantásticas, temos a Nath Nunes, que é doutora de nutrição, que você mudando de cargo, né? Estuda Ela tem doutorado. Doutorado, vai ser professora agora. Temos a Dai, que é maravilhosa, sabe muito sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Tem as outras meninas que são maravilhosas. Então, tipo assim, como eu sou fã de uma boa nutricionista, né? Que se ela soubesse, se uma boa nutricionista soubesse o papel dela, Luma, a gente mudaria a realidade do nosso Brasil. Se a gente pegasse, porque vocês sabem de umas coisas, pois eu sei cozinhar, aproveitar até sei um monte de coisa. Mas quando vocês juntam, o trabalho fica belíssimo. Quando junta com uma conduta clínica, entendendo da saúde do paciente, implementando num cardápio, Nossa, cara. Outro nível. Olha só, ontem mesmo, uma participante falou, depois que eu participei da nutricionista, psicóloga, da horta e da sua gastronomia, meu marido estava com 400, não sei quantos, de diabetes. De glicose? De glicose. E depois dos atendimentos que eu comecei Tá, e depois eu comecei a retirar vários ingredientes que da minha dieta melhorou, foi para 110. Olha o poder da alimentação. Cara, olha só. Olha o poder da alimentação. Já quase revertendo a glicose dele. Exato. Olha só, isso foi para ela. O dela que ela aprendeu já botou no marido, na família. Imagina se a gente tem isso nessas cozinhas solidárias. Porque a gente tem que parar também com o assistencialismo. Eu acho que a gente tem que ensinar essas pessoas a caminhar. Perfeito. Passar, dar ferramentas para elas continuar, para elas comprar sua comida. Educação ambiental. Exatamente. E também gerar renda. Por isso que eu tenho um projeto que chama Faça e Venda com Educação Financeira na Cozinha. Pegue seu dinheiro de volta, que a gente descarta dinheiro, comida, e eu ensino com aquilo que você está descartando, você pode trazer seu dinheiro. Você vem, pega e vende isso, né? Você vende, aumenta a quantidade de comida, melhora a sua alimentação e você contribui para o meio ambiente. E aí ninguém joga mais gás carbônico aí no planeta, no planeta. Cara, olha que lindo. E assim, como a Regina tem um papel muito grande com essa criança, qual é que tá te ajudando agora? Não, enfim, a gente tem uma questão que é muito importante da Regina num trabalho com mulheres e principalmente donas de casa, né? Isso que eu queria trazer. Nesse projeto de trabalhar com essas donas de casa, que são as pessoas que estão ali cozinhando todos os dias, preparando a comida. Regina, tu tava me contando aí, vamos trazer pra cá aquele negócio do quantos quilos de manteiga uma família comprava, margarina? A gente tá trazendo uns dados que a gente quer postar, assim, que tem famílias que gastam 6 quilos de margarina por mês. Só de margarina. Fora, fora o óleo. Não, eu preciso... Fora o óleo e o requeijão. Eu preciso falar sobre 6 quilos de margarina. Não, pausa. 6 quilos de margarina no mês, quantas pessoas na família? 6. É 1 quilo de margarina por mês por indivíduo dessa família, né? Por pessoa. Isso é bizarro, é um número muito grande. Então, primeiro, o custo que eles têm, vocês gastam 6 quilos, eles gastam muito. Por quê? Porque eles provavelmente acreditam, foram ensinados, que aquela comida dessa família é uma comida que tem muita margarina. Então, tudo deve botar pra isso, pra grelhar, pra fritar, pra isso, pra... Então, a Regina foi lá, ensinou na retirada dessa margarina, automaticamente reduz. Ensinei a fazer uma manteiga com leite de aveia. Reduziu o custo de mercado deles. Ensinei a fazer um molho para saladas. Ensinei a fazer requeijão, tudo vegano, tudo com aproveitamento. Até catupiry de macaxeira eu ensinei. Que com a macaxeira que eu comi hoje, que eu deixei amanhã e no terceiro dia eu pego ela para recuperar aproveitar, ela né? E fazer uma mussarela vegana. Olha isso, aí você tem redução de custo de mercado dessa família, melhora a qualidade, não preciso nem dizer, a saúde dessa família. Então é um projeto muito lindo.
Eu quero te ver. Necessário. Eu quero te ver na política, Regina. É. Quero te ver implementando isso Mas a a nível gente- de merendas escolares e de saúde pública da população, em relação a escolas. Vamos ver como que a gente chega lá, né? Porque, tipo assim, solução não só a favela orgânica. Tem muitos projetos pelo Brasil que faz projetos muito bons com a merenda escolar, pessoas. Tem muita gente trabalhando, por exemplo, quando eu falo nas cozinhas solidárias, hoje a gente trazer psicólogo também para essas pessoas que trabalham, que foi um baque muito grande na pandemia, Foi. né? O pessoal trabalhou Então, a muito. gente tem que cuidar da saúde mental. A gente também, nessas cozinhas solidárias, precisa ter aproveitamento integral. Essas mulheres, esses homens que estão na linha de frente, né? Passar esse conhecimento. Sim. Então, a gente, além de dar comida para os irmãos de rua, para as pessoas que precisam, eu acho que a gente precisa também de pensar além. Porque a gente dá uma marmita, eles comem, vão no banheiro e vai embora. Mas como é que a gente faz para tirar eles da rua? Como é que eu estou cozinhando e posso ter uma palavra de algum conhecimento que eu tenho e passo para eles, que estão na linha de frente? Abrir curso para quem está na rua também. Concordo É difícil. 100%. É difícil? Mas eu acho que precisa começar por onde começar. Então, eu resolvi focar nesses 3 frentes da favela orgânica, que está dando super certo. Então, recapitula as 3 frentes, vai. O Favela Frente Orgânica e suas frentes. Favela Orgânica, o FACE. Vai. Ela é mestre em trocar nome, não esquece, não liga não, galera, vai. Vamos do Lunaflex, vai. Faça. Bora. Maravilha. Lumaflex, Vamos lá, vai. Lumaflex. Bora, faça. O Faça e Venda com Faça e educação Venda. financeira na cozinha, sem desperdício. Pegue seu dia de volta. São 3 meses para você ter um resultado. O ideal, vamos supor, é uma empresa. Ah. Quer contratar esse serviço, a gente faz aonde quiser no Brasil. Inclusive, estou indo até para Brasília fazer esse trabalho lá. O Favela Orgânica e suas frentes, que tem psicologia, nutrição, gastronomia e horta, tudo trabalhando o ciclo do alimento, o aproveitamento integral dos alimentos e fazendo um atendimento inclusivo que inclua de verdade a necessidade, que cumpra a necessidade de cada pessoa, que não adianta eu fazer uma dieta para você se você não vai cumprir porque você não tem em casa. Então, as nutricionistas da Favela Perfeito. Orgânica, a gente faz um relato o que elas comem em casa. O que a pessoa O que ela pode comprar, tem, comer. exatamente. O que é que ela tem? O que é que a gente melhora? Aí a gente faz uma conexão. Regina, temos paciente que come isso. O que é que você pode sugerir em cima do que ela tem? O que a gente pode reduzir de custo? O que a gente pode Exatamente. fazer em relação à melhoria da então saúde? É incrível esse Perfeito. projeto. Incrível. E o terceiro? E o terceiro é Favela Orgânica nas escolas, que a gente consegue zerar o desperdício de alimento. E também a Favela Orgânica hoje tá em Maricá. Eu estou com um projeto lá de fazer a primeira cozinha, e a gente já iniciou, a primeira cozinha sustentável, com tudo com aproveitamento integral dos alimentos, é vegana e é direcionamento, uma fonte de renda em cima do que as pessoas desperdiçam dentro de casa. Perfeito. Então, assim, tudo isso para vocês entenderem o quanto que nós, quando a gente está disposto a fazer acontecer, a mudar, a sermos agentes transformadores desse planeta, a gente consegue, né? Queria até trazer para vocês alguns pontos aqui que eu acho importantes dentro desse processo. A gente, não sei se vocês acompanharam que saiu que a NASA tinha publicado de que o Brasil ia ser inabitável em 50 anos. E aí, o que me chamou a atenção, eu fiz um vídeo sobre isso, até então de chacota, porque eu peguei essa publicação da Forbes, saiu na Forbes. Quando saiu na Forbes, eu falei, agora a situação complicou. Por quê? Sai na Forbes que o Brasil em 50 anos vai ficar inabitável, o que você traz de... O que é a primeira coisa que você pensa quando você vê isso, pensando que o canal, a Forbes, é para falar de empreendedorismo, né? De dinheiro, de finanças e tal. Eu fico imaginando os empresários falando, opa, então não é bom investir fazendo um projeto muito tempo não, que o Brasil daqui a 50 anos não vai existir, então vai perder dinheiro. Ou então a pessoa que tem muita grana, a gente tá falando de grandes empresários bilionários falando, opa, então eu já tenho que pensar qual outro país que eu vou me mudar.
Não vou, se eu tava pensando aqui em construir, comprar um monte de coisa, não vou pro Brasil, não, porque o Brasil não vai ser... Cara, esse tipo de matéria aí, obviamente, várias outras pessoas vieram, inclusive vou chamar outros aqui, vários parceiros meus, biólogos e cientistas, explicando que a matéria em si nem estava tão correta, porque não foi da NASA, foi um artigo de 2020, já teve um outro material publicado em 2022, que fala sobre os bulbos, né? As regiões realmente que superaquecem e citam que o Brasil pode ser uma dessas regiões que com esses bulbos você tem um superaquecimento, uma subida de temperatura. O foco, na verdade, não deveria ser esse, porque esse é um tipo de matéria que chama atenção. Todo mundo brasileiro vai ficar tipo, 50 anos, então o Brasil não vai existir. Onde queremos... Eu fico querendo entender para onde a gente vai chegar. Porque se o planeta é redondo, vamos reforçar que o planeta aqui é redondo, né? Não é quadrado e nem, né, plano. Então o planeta ele é redondo. Um planeta redondo, você quer o quê? Sair do Brasil e ir pra onde, cara pálida? Aí vamos pra terremoto, vamos pra tsunami, vamos pra não sei o quê. Não é, o problema, ele é crônico, porque é um planeta só. Então, ao invés da gente reforçar o quanto que todas as COPs, a gente tá falando esse ano da COP29, todos os relatórios internacionais, intergovernamentais, que é o relatório IPCC, que mostra sobre o aumento da temperatura no planeta, o quanto que 1,5 que sobe da temperatura tem um impacto negativo, você tem uma mudança nos oceanos, nas algas marinhas que não aguentam, não suportam essa mudança de temperatura. A gente pensa em 1,5, eu fico imaginando a pessoa com o ar-condicionado ligado, falando, vai do 16 para o 17, vai do 23, do 30 para o 31, que impacto tem? O nosso corpo, ele não suporta uma temperatura. Quando a gente está acima de 40 graus, por que a febre, principalmente em criança ou em idosos, mas até no adulto, acima de 40 graus é muito grave? Porque você colapsa. A gente tem as nossas células, a gente tem o nosso corpo, que ele entra em colapso numa temperatura acima de 40 graus. Entra em ebulição, começa a ferver. Então, assim, acaba com o sistema do corpo humano. Ele não sustenta mais do que essa temperatura. Então, a gente não está falando sobre o fato do nosso corpo não aguentar a temperatura. Então, quando fala que é inabitável, incompatível com a vida, a gente está falando de 1 grau a mais que sobe a temperatura, do impacto que isso tem em todos os seres vivos e no ecossistema do planeta. Então, você sobe 1 grau, você aumenta o número de chuvas, você impacta no volume de chuvas. Isso muda todo o sistema de drenagem. Você tem um aumento, por exemplo, no frio, que fica mais frio. Então, isso atrapalha o quê? Que a gente está falando muito importante. A agricultura, a produção de alimentos que vai impactar. Então, a gente está perdendo energia falando sobre isso, obviamente. Depois falou, não é exatamente isso. Cara, mas não é exatamente o quê? Todos os relatórios que falam até 2030, a gente está em 2024. Falta 6 anos. Pois é. 6 anos. Aí depois fala o relatório que é 2050. Cara, a gente só fica mudando o cenário. Uma coisa que a gente tem que falar, e acima de tudo, esse jornalismo responsável que eu acho que tem que ter, que eu não vejo ninguém postando sobre assim, cara, o que a gente tem que cobrar dos órgãos públicos, o que a gente tem que cobrar do ponto de vista de política e economia, porque se a gente sabe em quem a gente vota, pessoas que têm pautas relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, nós todos estamos fazendo a nível global. Também tem muita responsabilidade em dizer aqui que não adianta ficar botando a culpa toda na população, botando no indivíduo. Claro que nós temos, olha aqui, responsabilidade em mudar, né, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, comer menos, comprar menos roupa, ser mais minimalista. Todas as roupas que eu tenho uso há milênios. Eu sou extremamente sustentável, não sou de ficar pentando, eu acho que a gente tem que ter o mínimo para sobreviver. A gente pode e deve ser minimalista. A gente tem que ter consciência de que não é, já usei essa roupa, não vou mais usar. Tá louco? A roupa é pra usar até ela se desfazer no teu corpo. Sabe, todas as minhas roupas têm roupa minha até desde os meus 15 anos de idade. Que eu também parei de crescer, né? A pessoa não cresce, a pessoa é pequena. Ela é sustentável. Eu falo que eu já sou pocket. Eu já nasci sustentável. Eu caibo em qualquer lugar. Deus sabe o que faz, né? Já sou pocket, já nasci sustentável. Mas a gente não pensa nesses pequenos. Então, não dá pra jogar também a culpa sempre na população. Aí fala, desliga o chuveiro, economiza. Óbvio que a gente tem que economizar. Mas quem é que é responsável pelos maiores recursos hídricos e ambientais e emissões de gases de efeito estufa no planeta? As grandes indústrias, isso é óbvio, as indústrias, o sistema de agropecuária, só que a gente consome. Então, o ponto é cobrar dessas grandes indústrias mudanças estruturais nessas indústrias, cobrar dos órgãos, né? Então, a gente tem que ter medidas efetivas políticas e econômicas para conseguir fazer projetos que realmente consigam controlar essa mudança de temperatura e, obviamente, nós, como consumidores finais, a gente pressiona. Porque se a gente parar de comprar, a gente faz um boicote. Ninguém mais compra tal coisa. Ninguém mais... Não. A população se unir...
Cara, a gente acabou. Boicote é tudo. Agora, por que também não deixam a gente ter esse poder de fala? Por que a gente não quer deixar todo mundo com consciência? Pessoas politicamente informadas? Porque sabe da nossa potência. Se a gente bota todo mundo para ter consciência ambiental, política, econômica, acabou. Acabou a indústria, acabaram os políticos, porque a gente vai ter a rédea e saber o que é responsável, o que é realmente importante para o nosso planeta. Quanto mais somos ignorantes, no sentido de ignorar a informação, que mais tem informação fútil na internet, as pessoas têm até um nome para isso, que é o fato de você ficar consumindo o tempo todo lixo na internet. As pessoas estão com o cérebro lotado de ficar passando assim, ó, passando aqui, ó, só conteúdo fútil. Então, ninguém consome conteúdo de verdade. Obviamente, nós somos pessoas fáceis, moldáveis pelos grandes políticos, que daí vão sempre ter os seus interesses, sempre pautados, interesses econômicos e políticos de grandes corporações. Então, o objetivo, não só desse podcast, de vocês estarem aqui, mas da gente trazer esses dados para a população, é para que a gente se empodere. Então, a gente está falando de uma mulher que empodera o poder da cozinha, que chega para essa dona do lar, para essa mulher que está ali no lar. É claro que ela traz essa pauta, mas a gente está falando para todo mundo, né? Mas existem muitas pessoas que ainda têm essa estrutura, porque foi uma organização de casa. A gente não está nem falando de um machismo estrutural que também existe, mas do fato de terem pessoas que estão lá no lar e ela está empoderando essa mulher. Olha, mas se você quiser, você pode até revender em cima do que você compra e você está melhorando financeiramente falando a estrutura dessa família. Então, E também dando também autonomia para elas escolher o que elas querem, mas também elas pensando, ou faça elas refletirem o quanto de embalagem que elas estão levando e quanto que elas estão descartando, o que afeta nela, na casa dela, na vizinha dela. O impacto ambiental. E aí a gente fala de Lucas, que é exatamente isso. Olha quantas toneladas todos os dias a gente manda para a Seropédica de lixo. E o Lucas vem e fala, cara, eu consigo reduzir esse lixo só com as coisas orgânicas que você tem em casa, de comida, fora os palitinhos e madeira e papel. E a gente tem um impacto. É sobre isso. Metade do lixo, né? 52% metade você consegue economizar. Olha isso aí. Orgânico, metade. Você entendeu? E o ponto do questionamento é uma parada muito interessante, né? Se a gente tem uma escola que a gente composta há vários anos, e aí foi interessante eu acho, tipo, super emblemático, né? Assim, o diretor procurou a gente e falou, Lucas, vamos fazer compostagem, passa o orçamento, como é que funciona? A gente passou para ele, ele falou, não, a gente não tem verba para isso, não vai rolar, não tem como. Passam alguns meses, volta ele, Lucas, vamos começar? Eu falei, beleza, assim. Como assim? Será que agora ele já tem a verba? De onde vem essa verba? Patrocínio? Aconteceu? Aí ele falou, não, Lucas, deixa eu te contar. Teve um aluno, o professor estava em sala de aula falando sobre sustentabilidade, e o aluno levantou a mão e falou assim, mas professor, para onde que vai o lixo da escola? O professor ficou tipo assim, cara, sem saber, não sei, eu vou procurar saber e te respondo. Aí falou pro diretor, e aí, para onde que vai o lixo da escola? Ele, cara, vai tudo misturado com não sei o quê. Ele falou, cara, eu vou voltar lá e vou dar essa resposta pro aluno. Ele falou, não, segura aí que a gente vai resolver essa... Então, assim, é a questão do questionamento mesmo, né? Assim, E não é só questionamento. Sabe onde que ele não pensou? Ele deve ter trazido números, e aí a escola sempre é dinheiro, né? Pensando, mas eu tenho mais um custo. Cara, e pensa lá, eu vou juntar com a Regina. Aí você pega essa merenda dessa escola, você pega essa cantina dessa escola e começa a implementar projetos como o da Regina dentro dessa merenda, dessa escola, e você vai ter uma rentabilidade maior desse alimento que é comprado, um lucro maior, porque você consegue dobrar, triplicar o que é produzido. Então, assim, será que a conta ela não fecha quando você pensa pequeno? Porque ali o cara vai pensar, eu tô, entre aspas, botando um dinheiro aqui para fazer toda essa organização do lixo, e aí eu tô implementando uma coisa de reestruturar toda a cozinha dessa escola, onde você tem um aproveitamento integral e você reduz custo. Então, no final das contas, eu tô no lucro. Tem um ponto interessante, né, assim, é que o grande desafio que o aterro sanitário, o custo dele, né, não está no valor em si, né? Assim, quando a gente pega um copinho descartável, né, ele custa 1 centavo, 2 centavos, porque toda a poluição que ele vai gerar não entra naquele preço, né? O alimento super processado, que não sei o que, pode ser até mais barato, mas é porque o valor da doença, do remédio, do medicamento, não está naquele... Então, quando a gente começa a analisar o todo, você vê que fala, cara, não é um custo, mas é um super investimento que a gente faz para
Pra ter uma vida mais saudável, né? Então, Cara, você pegou o que ele falou? O que ele falou foi, tipo, muito poético, filosófico, real. Olha o que o Lucas falou. Quando você compra, eu vou repetir, porque você falou foi muito importante. Quando você compra um produto industrializado, você não calcula o preço que você vai ter de custo lá na frente, que ele falou, com doença, com medicamento e tratamento. É isso que ele tá falando. Que a gente trabalha lá na... É barato para quem olha, um biscoito de R$1, 50 centavos, a gente consegue comprar de farinha de péssima qualidade, você não está calculando o custo dele lá na frente. E quando você fala de população em segurança alimentar, a gente está falando que esses produtos são jogados para a população mais carente. Porque a população que tem uma condição maior financeira, ela já não está mais comendo esses produtos, subprodutos. Você tem a carne e você tem o subproduto da carne, a salsicha, os embutidos. E é isso que é escoado para a população em vulnerabilidade alimentar. Então você bota essa população comendo mal, pagando barato e sobrecarregando um sistema público que não vai conseguir sequer dar a assistência que ela precisa. A conta não fecha. Vou te mostrar aqui A conta não fecha. A linguiça de feijão. A Regina vai mostrar aí, não sei, vou ver se o Matheus consegue dar aqui algum zoom, vou jogar aqui para aquela câmera. Eu vou jogar para essa aqui, ver se o Matheus consegue pegar. Essa linguiça, o Matheus já tá aqui no foco. Uma xícara. É uma linguiça, então, para quem tá no Spotify, se não estiver assistindo, não se estiver vendo a imagem, eu tô mostrando a imagem de uma linguiça de feijão. E ela realmente é igual uma linguiça, para quem estiver vendo, ou só para quem estiver escutando. É igual uma linguiça, gente. Igual a foto aqui, ela é rosadinha, vermelhinha, é uma linguiça de feijão. Então, a Regina cria alternativas através de comidas que você talvez ali, não sei se eu vou conseguir aproveitar esse feijão. E ela cria uma coisa, vamos fazer então uma linguiça disso? Com alimentos, né? Ela não usa esse jargão, essa questão, mas sempre com alimentos naturais e sem carne. E cria produtos ricos em qualidade, riquíssimos em nutrientes. Eu comi lá, você vai ficar sempre lá no Lavradio? Posso divulgar? Pode. Então a Regina tem um ponto no Espaço Moio, no Lavradio, na esquina, na Rua do Lavradio, quase esquina com, como é que é? Quase em frente à Delegacia da Mulher. Em frente à Delegacia da Mulher, ali na Rua do Lavradio. Ela traz sempre pessoas com rodas de conversa, já fui lá falar aqui, também. Ó, esse molho para salada. Não, isso aqui é surreal. É de abacate. Ó, agora eu tô mostrando a imagem de um molho pra salada, que ele é verdinho, ela botou sementezinhas, semente de quê que você botou aqui? Gergelim. Semente de gergelim Cálcio, em cima. pros joelhos, elas Cálcio, comem tudo. Articulação, então ela botou gergelim em cima. E fez um cremezinho de abacate. Então dá pra fazer maionese de abacate, galera. Dá pra fazer tanta coisa com os alimentos. Então a ideia tá? Então esse episódio 7, eu queria pra vocês que estão aí escutando, que estão assistindo, comentarem, interagirem com a gente, seguirem a Regina. O Instagram dela é Favela Orgânica e o Instagram pessoal dela, vocês vão achar pelo nome dela, Regina Celli, TCHLLY, tá? Então, vocês acham ela também no Instagram pelo pessoal, mas no Favela Orgânica vocês já acham o pessoal dela também. Então, assim, precisamos falar sobre essas mudanças. Então, voltando, fizeram essa reportagem que o Brasil vai ser inabitável, depois vieram questionar que não é bem assim. É difícil mesmo você taxar de que em 50 anos aqui não existe. Não tem como você taxar. Agora, o ponto é, a galera tá projetando 50 anos, eu dou muito menos. A gente tem aumento das marés, Rio de Janeiro é região litorânea. A gente, toda vez agora, quando tem maré alta, quando tem a parte de, como é que a gente fala? É maré alta, mas de ressaca. Quando tem ressaca, o mar já está invadindo a parte toda do Leblon. Já está indo até os prédios. O pessoal acha que mais quantos anos? Daqui a pouco não dá nem para ficar quando começa a ter ressaca. Então, cara, o que eu devo fazer? Aqui a gente está implementando, estou trazendo soluções para vocês do dia a dia. Mas para que você não fique com essa culpa também, achando que, mas aí eu tenho que mudar, é só eu e... Não. Você tem que saber votar. Você tem que saber quem está te representando, onde está o foco da meleca. Vou trazer 2 dados nutricionais importantes. 1/3 de toda a comida produzida no planeta é desperdiçada. Chega até os mercados, então esse processo de desperdício de 1/3 da comida, que não teria fome se a gente soubesse não desperdiçar esse 1/3. Tá desde a colheita,
que aí a gente tem um desperdício ali no processo de colheita, que tem como a gente melhorar. Por que não usa tecnologia para desperdiçar menos na colheita? Você tem um desperdício na colheita, seja com maquinário ou com colheita manual, você tem esse primeiro desperdício. O segundo desperdício você vai ter no processo de transporte. Muito desperdício de alimento. Alimento amassa, machuca, perde no transporte. E no final, ao chegar nos mercados, automaticamente todos os mercados selecionam os que estão piorezinhos, senão a gente não compra, o consumidor não compra. Então, nisso, no total, dá 1/3. Isso do ponto de vista de impacto ambiental, quando a gente fala de alimentação, de impacto a nível de gases de efeito estufa e alimentação, a gente tem um termo que a gente usa técnico, vou trazer para vocês, que o que eu mais faço é palestra sobre isso. A gente chama de, tecnicamente, sistemas alimentares. Desses alimentos, de 1/3 que a gente perde, a gente está falando de 30%, então 1/3 também, de emissões do gases do efeito estufa, provenientes desses sistemas alimentares. Então, os sistemas alimentares hoje são responsáveis por 1/3 de todas as emissões de gases do efeito estufa. Por quê? Porque a gente tem que alimentar a população. Se a gente evita, começa a tentar fazer todo um planejamento de não desperdiçar, isso tem um impacto muito positivo. E os outros dois, o impacto da carne, do ponto de vista agropecuária, pecuária, vamos falar de pecuária especificamente, é a maior responsável pelas emissões de gases de efeito estufa. Eu vou trazer dados aqui para vocês. Óbvio, não lembro todos de cabeça, é muitos dados. E o outro é os recursos hídricos. O quanto que a carne produz, assim, gasta, né, para você alimentar o animal, fazer até o processo dele de abate. Os recursos hídricos para um boi são enormes. É a carne de todas, a carne vermelha, a carne do boi, é a que mais gasta recursos hídricos e de terra, porque você tem terras destinadas à pecuária, ao boi, e a gente tem o metano, que é o gás que o boi libera. Então, o boi, realmente, a carne vermelha, eu não sei por que a gente ainda consome. É totalmente insustentável. Eu bato muito na tecla do flex, que ela ficou brincando, da flexibilização e tal, então, de uma forma não tão ativista sobre as mudanças do comportamento alimentar, porque eu falo de transtorno alimentar, de quanto que tem várias outras questões que são sensíveis quando a gente fala de alimentação, então sem terrorismo. Mas, cara, a gente precisa saber desses números. Pois é, acho que são 3 mil litros d'água para um hambúrguer, se eu não me engano. Eu vou te trazer aqui alguns, porque é muito dado, mas olha só. A gente tem a carne responsável por mais da metade das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, mais da metade da carne, tá? As áreas de pastagem ocupam 75% de área desmatada, então a gente tem uma relação direta de desmatamento com pastagem. Vocês sabem como é que é o processo. O processo é simples. Primeiro você vai lá, corta a madeira. Como funciona hoje o sistema na Amazônia, para a galera saber? Primeiro você vai lá e corta a madeira. Cortou a madeira, como essa madeira ela é ilegal, você tem que, ao mesmo tempo, não deixar vestígios do corte da madeira. Então começa pelo sistema de venda ilegal da madeira. O que você bota ali? Ateia fogo, para tirar todas as provas. Botou fogo, ateou fogo, tirou todas as provas, esse solo agora não tem como aproveitar. Então o que ele vai virar? Pasto. Então o mesmo sistema de venda de madeira ilegal está relacionado também com a pecuária. É o mesmo lobby, entende? E aí você começa a ter várias áreas que são desmatadas, onde você tem aproveitamento da madeira ilegal da Amazônia, e você bota pasto ali. Você está mudando o clima, você muda a estrutura toda do planeta, há questões de chuvas quando você faz isso. Então, a pecuária realmente é insustentável e ninguém quer falar sobre isso. Porque a gente está falando que nutrição é política e economia, você tem um impacto econômico. A gente trabalha muito com a venda desses produtos e a alimentação é venda, a gente está falando de commodities, né? E aí, nesses sistemas alimentares, para vocês terem ideia, a água que a gente não vê. Aí, comparando aqui, a carne de 1 quilo de boi, 17.100 litros. Então, ainda era bem mais. Tu falou quanto? Achei que eram uns 3 mil litros onde eu tinha visto. 1 quilo de carne de boi. Ah, não, eu falei, acho que era um hambúrguer. Né? Tipo 3 mil litros. Porque daí é a quantidade. 1 quilo de carne, um hambúrguer vai ter 200 gramas, né? Tem que fazer algum cálculo aqui. 1 quilo de carne são 17 mil litros de água. 1 quilo de carne. Aí você tem 1 litro de cerveja, 5 litros. Vamos BBC, tô brincando. Vamos falar uma coisa aqui sustentável. A nutricionista vai dar um dado importante. Batata. 1 quilo de batata, sabe quanto de água? 132. Comparado a 1 quilo de carne, 17.100 litros. Você tá entendendo? Nossa, Tipo, é muito, batata e carne. Sabe? Não dá pra comparar banana. Vamos falar de banana. 1 quilo de banana, 499 litros. 1 quilo de carne, 17.100 litros. Vocês entendem a diferença? Então, quando eu falo da água que a gente não vê, que é a água de produção desses alimentos, quando a gente fala dos impactos desses alimentos, a gente está falando de uma nutrição responsável, que é o que a Regina fala. A Regina falou uma fala aqui muito importante. Se os nutricionistas soubessem a potência deles
em transformar o mundo, a maioria dos nutricionistas vira prescritivo dietista, sai da formação, Regina. Tem uns muito sem futuro, misericórdia. Misericórdia mesmo. Ô, Regina, sabe qual é agora a moda no Instagram? É ficar mostrando assim, refrigerante. Aí mostra assim, você já viu isso? Que agora voltamos à dieta dos pontos, voltamos à dieta lá de contagem de pontos, né? Vigilante do peso. Aí fala assim, refrigerante, não vou falar o nome aqui das empresas. Refrigerante diet com adoçante ou refrigerante normal. O melhor é com adoçante. Aí levanta a bandeira ainda pra um refrigerante com adoçante, que você tá botando adoçante pra população, pensando unicamente em quê? Em caloria. Porque ela não se orienta, não aprende a fazer um refrigerante natural. Nem que seja. Casca de abóbora, que é uma delícia. Vocês estão entendendo? Então, assim, a Regina tá trazendo aqui um ponto. Primeiro, que ela é a maior defensora da área da saúde do nutricionista, levanta a bandeira o tempo todo. Eu também acho muito pouco uma nutricionista só numa escola. Basicamente, você dá orientação geral, você não consegue trabalhar muito. Uma nutricionista por escola, que é hoje que a gente tem como legislação. Mas, acima de tudo, a Regina tá dizendo que, cara, nutricionistas, vocês vão se formar falando de caloria até hoje, século XXI. Eu não tenho paciência pra isso. Eu não tenho também. Aí agora tá na moda, filma indo no mercado. Aí filma chegando no mercado. A Regina tá falando que eles não têm nem chegar no mercado. A ideia é nem usar quase nada de mercado. Chega no mercado, os nutricionistas agora viralizam. É tudo no mercado. Tu marca lá, aí compara uma marca com a outra só. Essa aqui tem mais caloria ou essa tem mais caloria? Isso não é educação nutricional. E porque uma nutricionista tem que ir pro fogo, pilotar um fogão, ir atrás do produtor, saber quanto tempo tem uma colheita, um tomate, qual é a história a banana. A banana é maravilhosa, leva aproximadamente quase 2 anos pra gente ter um cacho de banana. E estamos falando de água. Um pé de banana, quando você corta o tronco dela, o que acontece? Você, além de tirar o palmito, que dá para comer, a fibra dela é um excelente adubo, né? É uma cobertura, né? Para o solo. Com as folhas, além dos animais poder comer, se alimentar, pode virar embalagem para você fazer um pé de moleque, uma tapioca, assar no forno, sair do papel alumínio. Aí você tem o coração da banana, que dá para fazer, que é o mangaiá, que dá para você fazer um xarope para quem tem bronquite, para quem tem asma, é um excelente. Ainda dá para fazer uma carninha de sol, mas não é de sol, é de coração de banana. Mas esse coração de banana para bronquite é real, isso é muito bom. A gente estuda, eu tenho que pagar curso para aprender isso. Minha avó fazia isso desde que a gente era gente. Não, a gente somos gente, que nascemos. Desde que nascemos. Desde que nascemos. A banana, ela verde, além de você fazer a biomassa, mas com a casca, o que é que você faz? Não vai para você. Não vai pro Lucas. Estamos numa rixa aqui. Não manda pro Lucas, não, a casca. Calma, leva só o palitinho de madeira. Aí o que é que acontece? Não, mas, gente, mas é bom também. Quem não gosta de cozinhar, o Lucas resolve, né? O ciclo orgânico. Com a casca de banana verde, dá para fazer umas azeitonas, que fica igualzinho. Dá para fazer uma sardinha, como se fosse uma sardinha. Dá para fazer uma camponata. Com a casca da banana madura, dá para fazer um pão de mel com rapadura. E que eu falo pão de mel, mas eu faço melado, né? Sim. Com a rapadura. E fica maravilhoso. Com o biquinho da banana, que eu sempre chamo, dá pra fazer uma farofa que a pessoa come pensando que tem bacon. Então, tudo é o jeito. Pra parecer o baconzinho, né? Cara, gente, pra mim, olha só. Vou falar uma coisa aqui que isso é séria. Nutrição pra mim é isso aqui. Nutrição é isso. Nutrição não é nada diferente disso aqui. Eu fui no Sem Censura e fui falar porque tava numa moda aí, não sei se vocês acompanham o negócio de doce de leite de pré-treino. Gostou? Aí, doce de leite de pré-treino. Que assim, do nada, começou a pagar como uma alternativa, só que a galera tá realmente achando que, tipo assim, doce de leite pré-treino, vamos comer. Não sei de onde que veio isso, às vezes surgem uns troços e a gente não se questiona. Eu sou do tipo que questiona. Peraí, mas a gente tá falando por uma... Não tô entrando no quesito de nenhum tipo de terrorismo, tá? Você vai ensinar até a fazer um doce de leite natural, mas esse não esse doce de leite de caldo de feijão. De caldo de feijão. Olha só. Rapadura. Com rapadura, você faz um doce de leite. Lembrando que ela não usa nada de origem animal. Então, assim, exatamente para ser mais barato. Até o leite é caro. Mas eu não tô entrando nem nesse ponto. A gente pode, e sempre tem que, não estimular a questão do terrorismo. Só que o fato é, você pegar uma pessoa que tá acostumada de pré-treino a comer uma banana e ela começar a trocar por um doce de leite, isso não faz sentido nenhum. E aí, quando eu ainda falei isso, quanto que é acessível? Eu tô falando de Brasil. A bananeira, a banana, água de coco, ainda teve gente questionando. Não, aonde que é acessível banana e água de coco no Brasil? Em que mundo você viu? Eu falei assim, não. Que mundo você tá, sua não é possível. Eu falei assim, onde que a pessoa tá com a cabeça de questionar no Brasil que banana não é acessível?
Onde é Eu que vou dizer, ó, ali em Cachoeira de Macacu tem tanta banana que até se estraga de tanta banana Não, que mas tem. isso tem Aqui no por Brasil aqui, todo. No né? Brasil todo. Falar, não é acessível, mais acessível o doce de leite, você vai industrializar, enlatar a alimentação de uma pessoa que não tinha esse hábito, não faz sentido. Ah, mas a pessoa estava acostumada a comer uma lata inteira, agora ela tá trabalhando com uma educação nutricional. Isso é outro papo. Agora, a gente tem que voltar a falar sobre comida. Cara, Isso é um desserviço. não, Eu acho que esse é o desserviço ponto. mesmo. Pois é. Muito, muito, né? E a gente tem que botar quente. Quem não quiser escutar a gente, pode vazar. E quem Aí quer, você pode faz continuar. o Luna fora, aí você vai pro fora do podcast. Esse podcast aqui é só sobre maratona de conhecimento. Exatamente. E trazer pessoas, né, que realmente estão fazendo na prática. Não dá para ficar com... Não dá para a gente continuar desse jeito, sem valorizar os produtores, sem comer os alimentos sazonais, de trazer a comida para o prato, para a mesa, da gente falar de comida, de sustentabilidade, de todo o ciclo, né, do alimento. Não, e um ponto importante é experimentar as coisas, né, Exato. cara? Às vezes as pessoas nem experimentaram e já estão falando, não dá, não é gostoso. Eu lembro lá no Dom, Então, lá a equipe vai fazer a coleta do resíduo orgânico na escola que Regina transformou, né? E aí toda vez que a equipe vai, primeira coisa, Regina, larga a bombona, para tudo que tá fazendo, vai almoçar primeiro e depois tu e eu faz a quero coleta. 5 cores. Aí a galera chega tipo assim, não, Regina, mas eu já comi. Porque fala, hoje tem refrigerante de abóbora, tem bolinho de casca de maracujá, tem um monte de coisas assim. Aí a galera, não, já tô com fome. Vai comer. Vai Só comer prova. agora. Vai comer. Vai comer. Cara, que o depois- bolinho comer. da Regina lá no Moi, Espaço Moi, que eu já tô divulgando aqui no Lavradinho. O bolinho dela de feijão, né? Cara. Brasileirinho, Surreal, arroz, feijão. Não, eu vou. A Maravilhoso. gente. Eu tenho que ir muito mais lá, porque assim, é sensacional, é muito gostoso. Então, também fica essa dica se vocês quiserem comer um pouco dos quitutes da Regina. A É gente de fala no quarta a asfalto. sábado. No asfalto, né? Pra galera que não quiser Exato. subir no asfalto, vai lá no Espaço Moi, que é bem legal, que é onde ela Tô tem agora, essa comidinha num lugar colaborativo. Cláudio, colaborativa. um cheiro lindão. Uma Exatamente. equipe maravilhosa lá. Então, eu queria primeiro, assim, agradecer vocês por esse episódio. Eu tenho certeza que esse episódio, o episódio 7º, é o mais revolucionário, eu espero pra vocês aí que tá assistindo, que se a gente conseguir botar uma sementinha de abóbora na cabeça de cada um, Aí colher uma abobrona. vai colher uma abobrona. Esse E cérebro se não colher a abobrona, o que é que acontece? Pode colher a florzinha, que ela é deliciosa, refogada. Exatamente, gente. Então, assim, maratona de conhecimento, saiam da bolha. A gente precisa falar sobre isso. Nutrição tá para além de prescrição dietista, de caloria, proteína, carboidrato e gordura. Nutrição não é isso. Nutrição é falar sobre solo, é falar sobre todo o processo, desde que você tá na cozinha, de aproveitar esse alimento para você reduzir esse lixo ser aproveitado, porque não é lixo, é comida. E, acima de tudo, você tem aqui todo um sistema que você não sobrecarrega a nossa seropédica, a nossa produção de lixo em massa. A gente está falando da cidade do Rio, mas a nível mundial, porque o planeta é redondo. Então, eu convido vocês a refletir sobre esse podcast. Queria agradecer mais uma vez. Se vocês quiserem aproveitar para se despedirem, dar alguma frase final, cada um de vocês, fiquem muito à vontade. Eu quero falar, eu quero que a gente aprenda a agradecer, que volte a agradecer, que a gente valorize tudo o que está no nosso lado e dentro da gente, que é o nosso planeta, que é a nossa casa, que a gente aprenda a aproveitar até o talo, seja mais feliz, pare de ser chato, sem futuro, vire uma pessoa de futuro, fazendo a revolução na sua vida dentro aqui. Depois vem para aqui e depois caminha. Muito obrigada e um cheiro no coração de cada um. Obrigada, Regina. te Obrigada por agradeço. essa, literalmente, uma lição de vida para todos vocês. Sejam agentes transformadores. Vocês não estão aqui a passeio. Eu não estou aqui de passeio. Eu estou aqui para transformar. Então, se eu estou produzindo vários recursos para o meu planeta, né, intoxicando o meu planeta com a minha... Desde que eu nasci, é fralda, é isso, é resíduo, né, é xixi, é cocô, não sei o que a gente todo dia produz. Cara, no mínimo, eu tenho que retribuir a tudo que eu aprendo e que eu vivo e que eu faço valer a pena
vivendo aqui nesse planeta. Então, que eu possa ser, diante de todas as produções que eu mesma, como indivíduo, produzo aqui no planeta, que eu emito no planeta, eu tenho que devolver para ele alguma coisa. Então, devolvam de forma importante e significante algo para o planeta que te acolheu tão bem. Durante toda a sua vida vai te acolher. Então, ele também é orgânico, ele também depende de você. E a natureza tá muito revoltada com a gente. Ah, a nossa mãe que tá brigando muito seriamente com a gente, tá quase desistindo da gente, tá quase mandando a gente embora de casa, Exatamente. literalmente. Pô, Seu Lucas. Não, é isso, assim, agradecer demais, assim, a oportunidade de a gente estar falando sobre temas tão importantes. E tu me fez lembrar de uma frase bacana. O Ernest Goethe, né, que é o pai ali da agrofloresta, ele traz uma reflexão muito maneira, assim, até que ponto a nossa presença na Terra está sendo uma presença bem-vinda, assim, né, até que ponto, do ponto de vista da Terra, o que a gente está fazendo e provocando aqui na Terra está sendo bacana ou não. E aí é interessante, né, assim, a gente pensar igual visita quando vai na nossa casa e tudo mais, né? Como é que como é que a gente consegue transformar a nossa presença em algo positivo, em algo benéfico, como é que a gente deixa um legado bacana para as próximas gerações, e é como em atitudes tão simples, né, a gente consegue transformar, desde separar o nosso resíduo, desde compostar, desde aproveitar o alimento, desde escolher melhor nossos hábitos de consumo. Então, eu acho que a mudança é mais simples do que a gente imagina e começa com pequenos passinhos, né? Então, queria agradecer demais e é isso. Então, Muito obrigada. Eu acho que ele trouxe exatamente essa missão para a gente fechar, que eu vejo, estamos sendo parasitas no nosso planeta, né? Nós não somos pessoas bem-vindas aqui, nem agradáveis para o nosso planeta. Lembrando que o planeta é vivo, ele é orgânico, eu tenho certeza que que nós não somos pessoas bem-vindas nesse nosso planeta. Ele pensa, poxa, a sua casa você não trata bem. Então que a gente pegue essa lição, que sejamos pessoas mais bem-vindas no planeta, cuidemos dele, porque é para ontem, não importa se é a NASA, se não foi a NASA, se é o artigo tal, a gente não vai discutir só artigo. A gente tem evidência de todos os relatórios internacionais de IPCC, a COP29 vai trazer essa pauta de novo. O planeta segue superaquecendo. A gente tem o ciclo do planeta, a gente tem as mudanças que nós já sabemos em todos os relatórios que o ser humano é responsável pelo aumento, não tem implicações, impactos humanos nesses números. E a gente tem como fazer. A gente não está querendo fazer. Então que a gente pare para refletir, cobre dos órgãos e de toda a nossa política e economia mundial sobre essas mudanças. E que a gente também possa fazê-las em casa. Excelente podcast para vocês. Obrigada a vocês dois. Obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Compartilha pra geral!